Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 181, Forma chuvosa. Aos olhos de muitos, Casfor não se encaixa na definição de forte. Comparado com aqueles Pokémon com aparência feroz e constituição física forte, Casfor só pode ser descrito como fofo e pequeno. Mas a aparência não significa nada, e o padrão médio de uma espécie também não representa nada. Humanos, a maioria das pessoas comuns, não conseguem resistir aos ataques de Pokémon. Se um PJ bicasse o pescoço de um humano, isso poderia resultar em morte. No entanto, alguns humanos treinados também têm a capacidade de derrotar alguns Pokémon com as mãos vazias. Eles superam alguns Pokémon em termos de força e velocidade, permitindo que eles enfrentem Pokémon diretamente. Existem até alguns humanos peculiares que possuem poderes únicos, como poderes psíquicos e habilidades sobre-humanas que não se encaixam na identidade humana. O padrão médio dos indivíduos não pode representar nada, porque o mundo natural inclui conceitos como acaso e trabalho duro. Sem as contínuas mutações, evoluções e lutas dos Pokémon ao longo de milhões de anos, não haveria tantos Pokémon recém-nascidos hoje. Aqueles Pokémon antigos que já foram extintos não eram fortes? Se eles eram fortes, por que foram substituídos pelos Pokémon atuais e foram extintos um após o outro? A história do desenvolvimento dos humanos e dos Pokémon está em constante mudança por meio da sucessão. Um Pokémon poderoso poderia muito bem ter evoluído de um Pokémon fraco. Se alguém confinasse os Pokémon, essas criaturas mágicas com dados rígidos, eles nunca entenderiam verdadeiramente sua magia. No entanto, Terrance também é uma pessoa comum. Ele não conseguia acreditar a força que um Wurmple, mesmo depois de treinar, pudesse derrotar um Dragonite. Se houver uma chance, ela deve ser estabelecida sob condições desiguais. Wurmple evolui continuamente, avançando assim sua espécie, enquanto o Dragonite tem defeitos inerentes. Em condições de igualdade, não se pode negar que há uma disparidade entre as espécies. Mas essa disparidade não é de forma alguma intransponível. Aproximadamente 1500 anos atrás, Magikarp já foi uma espécie forte, mas devido a uma mutação desconhecida, tornou-se o Pokémon mais fraco. Esses fatores externos desconhecidos são o que mudam os Pokémon. Nesta Casfor, Terrance pode ver traços de alterações causadas por fatores externos. É por isso que ele sente que este Casfor é especial e se sente atraído por ele. Quanto ao que o torna especial, mais batalhas são necessárias para verificar. Casfor. Antes mesmo da batalha com Mismagius começar, o clima mudou novamente em uma velocidade surpreendente. Estrondo. Era claramente apenas uma simples dança da chuva, mas trovões e relâmpagos se misturavam nas nuvens escuras, surpreendendo Terrance, pois isso estava além da lógica. Acima da colina, nuvens escuras rolavam e surgiam, vindo de todas as direções, acumulando-se em camadas espessas e ficando cada vez mais densas, como se milhares de tropas estivessem pressionando. Terrance olhou para cima, o céu baixo parecia prever uma tempestade iminente. Essa aura. Ao ver o pequeno corpo de Casfor, Terrance achou difícil acreditar que um corpo tão pequeno pudesse conter tanta energia e fosse capaz de se comunicar com a natureza e o clima. Enquanto isso, com a mudança do clima, a forma de Casfor também mudou. Do corpo branco acinzentado inicial, o corpo gradualmente mudou para uma forma de gota azul, com uma nuvem escura sustentando todo o corpo sob a gota. Nesse caso, Mismagius, deixo isso com você. Terrance ainda estava confiante na força de Mismagius. Embora esse Casfor fosse especial, ele ainda é um Pokémon selvagem. Ao contrário de Altaria e Explode, ele não cresceu através de batalhas contínuas, o que era possível perceber pelo seu temperamento. Ataquei primeiro Mismagius raio psíquico. Mismagius imediatamente mirou em Casfor, disparando um raio rosa e roxo em sua direção. Essa foi uma demonstração de força. A primeira rodada de confronto foi apenas uma investigação. Casfor. Diante do raio colorido que se aproximava, Casfor sentiu a energia misteriosa dentro dele e, sem hesitar, balançou seu pequeno corpo e pu. Uma única hidrobomba rapidamente perfurou o raio psíquico, sem nem mesmo causar uma explosão de energia, e pressionou diretamente Mismagius. Esta bomba hidráulica era fina, não tão grossa quanto uma bomba hidráulica típica, mas também era diferente de uma pistola d'água, não tão dispersa. A corrente rápida foi condensada firmemente e com uma força tremenda, cortou o raio psíquico antes de continuar avançando. Após a bomba hidráulica, nuvens começaram a chuviscar, e de pé no chão plano do lado de fora da caverna, Terrance podia sentir claramente a sensação das gotas de chuva atingindo seu corpo. Parece, com a amplificação da dança da chuva, o poder desta bomba hidráulica aumentou significativamente. E em termos de forma também há uma mudança. De fato, comparada à bomba hidráulica espessa, esta bomba hidráulica mais condensada é mais adequada ao tamanho da Casfor. Zumbido. Interceptando a hidrobomba havia um bando de bolas das sombras. Essas bolas das sombras também eram pequenas, com um diâmetro não muito diferente do hidrobomba. O motivo para dar esse comando foi porque ele queria ver o quanto o poder do hidrobomba havia sido amplificado pela misteriosa dança da chuva de Casfor. E o resultado surpreendeu muito Terrance. Sob o controle preciso de energia de Mismagius, a energia foi distribuída uniformemente entre 10 bolas das sombras. As bolas das sombras foram lançadas continuamente, colidindo e neutralizando o hidrobomba uma após a outra. Com som baixo e abafado de bang bang bang, uma bola das sombras após a outra se dissipou, e a velocidade de hidrobomba enfraqueceu.
Com o passar do tempo até a sétima bola das sombras, Hidrobomba se dissipou completamente. Este poder, os olhos de Terrance brilharam com grande interesse. Ele não acreditava que essa hidrobomba fosse algo que a Casfor havia desenvolvido por meio de seu próprio treinamento. Mesmo com a orientação e os recursos acumulados de um treinador, atingir esse nível ainda é muito difícil. No entanto, para a maioria das pessoas, este Casfor selvagem é meramente um Pokémon de estimação fraco. No entanto, um único hidrobomba demonstrou tal poder. Depois de atravessar raio psíquico, ele destruiu 7 bolas das sombras em sucessão antes de se dissipar completamente. Embora seja possível que a Casfor tenha um alto nível de proficiência com hidrobomba, sem dúvida, a condição climática chuvosa proporcionou a Casfor uma excelente oportunidade de brilhar. Enquanto isso, 3 bolas das sombras voaram em direção a Casfor. Olhando para elas, Casfor revelou uma expressão desdenhosa. Ele podia sentir que a energia contida nas bolas de sombra era mínima, e esse tipo de energia teria pouco ou nenhum efeito sobre ele. Assim que as 3 bolas das sombras estavam prestes a descer, Casfor de repente se transformou, revertendo sua forma de gota de chuva para seu corpo branco acinzentado, e as gotas de chuva no céu pararam de cair. Capítulo 182, Razão Desconhecida. Mudando seu tipo, hein? Vendo essa cena, Terrance riu. Esse Casfor parecia bem esperto, sabendo sobre a energia do tipo fantasma. Normalmente a energia do tipo fantasma seria muito enfraquecida contra o corpo de um tipo normal. No entanto, no momento crítico as trajetórias de 3 bolas das sombras mudaram de repente, colidindo umas com as outras. Bum! Uma explosão retumbante se seguiu, liberando uma onda de energia que ondulou para fora. Névoa ondulante permaneceu enquanto a energia do movimento do tipo fantasma, fraco contra o tipo normal, interagia com as bolas de sombra, decompondo-se e expandindo-se continuamente formando ondas de energia. Essas ondas poderosas se propagavam pelo ar, pelo solo e por outros meios. Mas assim que a fumaça se dissipou, Casfor não estava tão machucado quanto Terrance havia previsto. Em vez disso, Casfor, brilhando por toda parte, emergiu ileso sob essas ondas. O brilho ao redor de Casfor era inesperadamente um movimento de proteção. No entanto, Terrance percebeu que Casfor não estava feliz. Claramente, a mudança repentina no padrão de ataque das bolas das sombras quase o pegou desprevenido, o que deixou Casfor bastante infeliz. Chuva. Começou a chover novamente. Mas desta vez, estrondo. Um trovão ensurdecedor soou, e uma massa densa de nuvens escuras instantaneamente cobriu a área. Dentro das nuvens, serpentes relâmpago vagavam livremente, e seria mais apropriado chamá-la de nuvem de trovão em vez de nuvens escuras agora. Estrondo. Um raio caiu, e o som ensurdecedor sacudiu Terrance de volta à realidade. Imediatamente depois, grandes gotas de chuva caíram com um ruído crepitante. Essa chuva, comparada à chuva torrencial anterior, foi mais alta e mais chocante do que antes. Se a chuva anterior pudesse ser descrita como uma garoa, então esta foi um dilúvio. Oh não! Terrance franziu as sobrancelhas. Essa comoção parecia um pouco grande demais. Se isso atraísse a atenção do pessoal que patrulhava a orla da zona de safari, as coisas ficariam feias. O que ele estava fazendo agora já era uma violação das regras. Se fosse pego em flagrante, ele certamente seria expulso. Não posso mais ficar aqui. Preciso me apressar. A chuva se intensificou, e Terrance pôde sentir que o poder do movimento do tipo água de Casfor aumentaria ainda mais. A sensação opressiva foi ainda mais intensificada pelos raios acima. Este Casfor parece ter aprendido movimentos do tipo elétrico também. É trovão? Trovão em um dia chuvoso foi um movimento formidável. Até a expressão de Terrance ficou séria. Essa dança da chuva era muito bizarra. Mesmo para um Pokémon como Casfor, capaz de controlar o clima com sua habilidade, o movimento executado não deveria ser tão exagerado. Deve haver alguma razão por trás disso. Mas por enquanto, Terrance não conseguia descobrir. Enquanto a chuva caía, Casfor passou por outra transformação. Terrance ficou encharcado na chuva, sentindo-se pior do que o normal. Mesmagius, vamos acabar com isso rápido, Força Fantasma. Seguindo o comando de Terrance, Mesmagius desapareceu no vazio, desaparecendo da vista de Casfor. Casfor, vendo isso, o olhar de Casfor se tornou feroz, examinando os arredores. Era uma sensação estranha, ver um Pokémon adorável com uma expressão tão feroz. Bum! Incapaz de encontrar qualquer vestígio de Mesmagius, Casfor começou a atacar aleatoriamente enquanto raios caíam do céu. O relâmpago brilhou erraticamente, um raio após o outro, iluminando as nuvens de tempestade com uma luz aterrorizante. O trovão soou como explosões, estrondeando alto, brilhando com brilho surpreendente. Até Terrance ficou cauteloso, temendo que o raio pudesse atingi-lo. A comoção nesta colina parece muito grande. Felizmente estamos no centro da zona de safari. Gotas de chuva caíam no chão, espalhando jatos de água acompanhados pelo estrondo de trovões, criando uma atmosfera sufocante. Se alguém não soubesse quem estava causando essa comoção, nunca imaginaria que poderia ser um Casfor. Casfor conhecia movimentos como dança da chuva, hidrobomba e trovão, mas era inimaginável que um corpo tão pequeno pudesse manipular um clima tão poderoso. Por quê? Qual poderia ser a razão? Mesmo para Casfor, ele não deveria ter tanta maestria sobre controle do clima. Se Casfor pudesse atingir esse nível, ele teria se tornado um Pokémon poderoso procurado por todos, como Tiranitar ou Metagross. No entanto, embora o trovão fosse aterrorizante, seus ataques também eram aleatórios. Em seu estado furtivo, Mesmagius não se importava nem um pouco, desviando sem esforço de cada raio. Ao ver isso, Casfor pareceu ainda mais irritado, e os raios ao redor dele ficaram mais concentrados. Mesmagius. Finalmente, quando estava perto de Casfor, um raio atingiu Mesmagius diretamente, fazendo-se contorcer de dor enquanto seu corpo se tornava visível. Um raio, depois outro, depois um terceiro.
seguido por arcos de relâmpagos passando raspando por Miss Magius, arrancando gritos dolorosos dele. Entretanto, apesar de ver Miss Magius sendo atingido e seus ferimentos piorando, Terrance não demonstrou nenhum sinal de preocupação. Miss Magius entendeu o comando de Terrance, expondo uma vulnerabilidade, deixando-se atingir deliberadamente por Trovão, esperando uma oportunidade de compartilhar a dor. Ao redor de Miss Magius e Casfor, uma ponte misteriosa se formou, construída por energia enigmática, ligando diretamente as condições de Casfor e Miss Magius. Esse movimento tinha limitações significativas, principalmente em distância e na vigilância do inimigo. Escapar dele também era relativamente fácil se alguém quisesse. No geral, foi uma jogada difícil de executar com sucesso. No entanto, se for a primeira vez que está sendo usado, aproveitando a falta de familiaridade de Casfor com ele, e o fato de que Miss Magius estava atualmente sob ataque, não importa o que Casfor pense, não seria de se esperar que nessas circunstâncias, Miss Magius ainda pudesse se concentrar e executar seu movimento. Sob os raios, Miss Magius suportou a dor enquanto calculava sua resistência então. Sob a influência das ondas misteriosas, Casfor, com resistência quase intacta, e Miss Magius, atingido por vários raios, suas resistências se fundiram, e então foram distribuídas uniformemente. Em apenas um instante, Casfor caiu em um estado de fadiga mental, sua resistência declinando, a consciência enfraquecendo. Foi precisamente neste momento que as contas vermelhas em Miss Magius começaram a piscar com uma luz assustadora. Ilusão, executada com sucesso. Casfor é muito vigilante. Quando Miss Magius usou pela primeira vez uma ilusão em Casfor como um teste, embora não tenha usado sua força total, entre muitos Pokémon, apenas este Casfor especial conseguiu subconscientemente sair dela. Agora, era um ataque direto. Mesmo que Miss Magius usasse uma ilusão mais sofisticada e poderosa, Casfor provavelmente estaria em guarda. Então, sem tomar algumas medidas, é improvável que seja eficaz, dada a vigilância e a consciência de Casfor. Então, enfraquecer Casfor e então vencer rapidamente com a ilusão de Miss Magius era uma maneira. Quanto à distribuição igualitária de resistência, Terrance não acreditava que um Pokémon selvagem pudesse se comparar a um Miss Magius treinado em aspectos relevantes. Resistência e perseverança. Terrance sempre valorizou esses fatores que desempenham um papel decisivo na batalha. Sendo atingido pelo mesmo movimento poderoso, ou estando no mesmo estado enfraquecido, Terrance estava confiante de que seu Pokémon poderia lidar bem com isso. E de fato, enquanto ambos estavam em um estado de baixa resistência, Casfor já havia começado a enfraquecer, parecendo apático e mentalmente atordoado, mas Miss Magius, por outro lado, ainda permanecia notavelmente lúcido, capaz de desferir um golpe poderoso com sua força restante. A comoção causada por Casfor foi muito grande, forçando Terrance a recorrer a medidas extremas para acabar rapidamente com a batalha. Enquanto Terrance estava confiante de que Miss Magius ainda poderia ter vencido em combate prolongado, mas esse método, sem dúvida, era mais rápido. Desta vez, Casfor caiu diretamente na armadilha, entrando na ilusão sem perceber, vendo apenas a cena de Miss Magius sendo derrotado por si mesmo, e Terrance fugindo derrotado. Mal sabia ele, que uma bola de sombras havia descido silenciosamente sobre sua cabeça enquanto ele estava completamente desprotegido. Acabou. Terrance respirou fundo. Com esta bola das sombras, Casfor esgotou completamente sua resistência para circular energia, mas ainda não se sabia se esta batalha poderia fazê-lo reconhecer a derrota de todo o coração. Mas comparado a isso, o que Terrance queria saber mais era, qual era a razão por trás da singularidade deste Casfor. Capítulo 183, Pequena Conta Azul. Enquanto isso, Casfor ficou atordoado desde o momento em que usou o movimento Trovão. Casfor estava se sentindo bem, pois parecia que a balança da vitória estava prestes a pender a seu favor. No entanto, a reviravolta repentina dos acontecimentos pegou-o desprevenido, e um impacto enorme deixou Casfor impotente para resistir. A resistência de Casfor era baixa, então ele aprendeu diligentemente o movimento proteger e com sua consciência aguçada, o empregou com sucesso repetidas vezes em situações perigosas. Mas dessa vez Casfor falhou. Antes que pudesse reagir ou entender o que estava acontecendo, foi atingido por um movimento e ficou inconsciente. Uma sensação refrescante se espalhou por seu corpo, e Casfor sentiu uma onda de conforto enquanto seus ferimentos lentamente começavam a cicatrizar. A energia liberada pelas nuvens de chuva invocadas recebeu nutrição desconhecida, e sua força começou a retornar gradualmente. Casfor lentamente recuperou a consciência. Essa sensação peculiar era muito confortável, muito reconfortante. Era a primeira vez que Casfor desfrutava de tal tratamento após uma batalha. Abrindo lentamente os olhos, Casfor viu o humano repulsivo diante dele. Era o Terrance. Após a batalha, Terrance preparou uma poção para Casfor em vez de capturá-lo imediatamente. Ele não gostava de capturar Pokémon quando eles estavam inconscientes. Em vez disso, ele preferia que eles o seguissem voluntariamente. Ele faz uma promessa aos Pokémon de trabalharem juntos em direção a um objetivo comum. Foi justamente por isso que a maioria dos Pokémon de Terrance tinham um forte vínculo com ele. Casfor não olhou para Terrance por muito tempo, em vez disso, examinou os arredores, procurando por Miss Magius. Não estava disposto a aceitar o resultado desta batalha. Nem sequer começou a mostrar sua verdadeira força antes de inexplicavelmente sucumbir à derrota. De qualquer forma, uma perda é uma perda, comentou Terrance ao ver suas ações. Casfor olhou feio, expressando sua insatisfação. Seja meu Pokémon, Casfor. Tenho mais 3 Pokémon que são fortes como Miss Magius. Terrance levantou 3 dedos. Casfor balançou a cabeça com desdém e se virou como se fosse sair. Devo admitir, sua manipulação de chuva e trovão é realmente impressionante. Eu admiro isso. Eu acho que entre todos os Casfor, você é o único. No entanto, ir embora assim, sem levar seu tesouro, está tudo bem?
Terrance riu, e em sua palma havia uma pequena conta azul. Casfor. Assim que Casfor viu a conta azul, ele mostrou os dentes e avançou em direção a Terrance, esquecendo até mesmo de usar seus movimentos, mostrando quão bravo estava. Espere. Um fio de seda interceptou Casfor, e Terrance o segurou gesticulando para que ele se acalmasse. Isto é seu, não vou aceitar, fique tranquilo. Sua dança da chuva, trovão é tão poderosa, deve vir dela. Terrance sorriu. Depois que Casfor caiu inconsciente, ele instruiu Bealtifle a procurar por qualquer coisa estranha por perto. E Bealtifle realmente lhe trouxe uma surpresa. Uma pequena conta azul. Além disso, havia leves flutuações de energia nele. Claramente era um item contendo energia. Não seria exagero chamá-lo de um tesouro raro. E no Casfor, Terrance não viu nada diferente dos outros Casforms. Em outras palavras, não era o Casfor que era especial, mas fatores externos que o mudaram. Este elemento externo, salvo surpresas, é provavelmente a conta azul que Bealtifle trouxe da caverna. As ações de Casfor também confirmaram essa especulação. No momento em que viu a conta azul, Casfor enlouqueceu tentando pegá-la. Obviamente essa coisa era muito importante para ele, importante o suficiente para não ser abandonada. Casfor ainda olhava feio para Terrance. Ok, eu vou te dar primeiro. Terrance sorriu, colocando a conta azul na frente dele. Este é um orbe de dragão. Terrance observou por muito tempo antes de chegar a essa conclusão. Teoricamente, é muito difícil criar um item proibido. É o orbe no pescoço de Dragonair, também o lugar onde Dragonair armazena energia para suas habilidades especiais. O orbe no pescoço de Dragonair, assim como o orbe de Mismagius, possui poderes místicos. Dentro deste cristal, a energia armazenada pode ser transformada em relâmpagos que podem interferir no clima, permitindo que eles alterem facilmente o tempo. Além disso, pode servir como fonte de luz. Mas esse cristal era muito peculiar. Mesmo depois de se separar do corpo de Dragonair, ele ainda era capaz de armazenar energia, o que é quase impossível. Esses itens externos imbuídos de energia e capazes de afetar Pokémon são normalmente itens de alto nível para treinadores. Pedras valiosas como a Pedra de Fogo e a Pedra de Água estão entre os itens externos mais comuns com os quais os treinadores entram em contato. Quando se trata de itens externos para Pokémon do tipo dragão, Terrance pensou em Escama de Dragão e Presa de Dragão. Esses são os itens com maior probabilidade de conter energia de dragão em Pokémon do tipo dragão, e são os mais propensos a se soltar do corpo do Pokémon devido a uma coincidência de sorte, mas ainda conseguem permanecer intactos. Dizem que a Escama de Dragão tem um efeito especial em certos Pokémon. Dizem que Presa de Dragão pode aumentar a concentração de energia do tipo dragão, tornando os movimentos do tipo dragão mais poderosos. No entanto, esse provável é relativo. Itens como Dragon Orb são limitados a Dragonair, e os próprios Dragonair não são numerosos. Mesmo 100 Pokémon comuns do tipo dragão podem não render um único Dragon Fang intacto, muito menos um simples Orbe do dragão. Os caçadores de Pokémon podem assumir muitas formas, incluindo aqueles especializados em contrabandear partes especiais de Pokémon ilegalmente. O Dragon Orb de Dragonair, que pode conter energia, quase nunca apareceu no mundo. Há uma grande possibilidade de que o efeito deste Dragon Orb seja permitir que alguns Pokémon aceitem a habilidade de Dragonair de controlar o clima, e o próprio Casfor já pode controlar o clima usando o poder da natureza. Agora, ele acidentalmente obteve o Dragon Orb de Dragonair. Isto não é apenas acrescentar uma pena tampa, é mais como se 1 mais 1 fosse maior que 2. É um caso de sinergia absoluta. Não é de se espantar. Os pensamentos de Terrance se agitaram. Dragon Orb de Dragonair. As condições para Dragon Fang, Dragon Scale se formarem já são rigorosas, quase dependentes da abundância de Pokémon do tipo dragão. Mas o Dragon Orb, as condições necessárias para que ele se forme são, sem dúvida, mais difíceis, e nem todo Dragon Orb tem tal efeito. Ele deve deixar o corpo do Pokémon, mas ainda conter energia mística. Esse tipo de coincidência e exceção não é algo que simplesmente acontece. Embora não esteja claro como Casfor obteve este Orbe do dragão. Este Casfor, que dominou as habilidades do Orbe do dragão, é provavelmente o único no mundo. Capítulo 184. Você quer realmente viver? Observando a atitude indiferente de Casfor, Terrance não conseguiu pensar em uma solução por um momento. Mas no momento seguinte, a singularidade de Casfor ressurgiu na mente de Terrance. Casfor tem a capacidade de mudar de forma com base no clima. Eles eram, respectivamente, formas normais, água, fogo e gelo. Esta criatura flutuante, devido ao Orbe do dragão, tem uma habilidade excepcional de controlar chuva e trovões. Mas e quanto ao tempo ensolarado e granizo? E as outras duas habilidades deste Casfor? Quando Casfor estava prestes a sair, Terrance fez esta pergunta. Você quer saber o significado da vida? Você quer realmente viver? Para as espécies Casfor, mesmo que não estejam no fundo entre os Pokémon, eles definitivamente também não estão no topo. Com corpos frágeis e nenhuma capacidade de evolução, até mesmo mudar de forma está sujeito a várias limitações. Uma batalha real simplesmente não permite que eles passem tanto tempo. Criados pelo Instituto do Clima, devido às características de sua espécie, esse parece ser o destino da família Casfor. Você está realmente satisfeito com isso? Você não quer provar seu valor considerando que sua espécie acaba enfrentando tal destino? A energia contida no Orbe do dragão está quase se dissipando, e em breve ele se tornará um orbe inútil. Sua afinidade especial pelo clima chuvoso é derivada dessa energia, não é? Nutrido pelo Orbe do dragão por tanto tempo, se você o abandonasse, não apenas sua força seria prejudicada, mas também qualquer tentativa de melhoria futura seria extremamente desafiadora. Enquanto Terrance falava, Casfor parou lentamente.
Você tem alguma qualidade especial em comparação com outros Casfor? Na verdade, o Dragon Orb moldou sua força atual, o que é realmente impressionante entre Pokémon selvagens. Mas é só isso. Se não me engano, você provavelmente não conhece Dia Ensolarado e Granizo tão bem quanto conhece Dança da Chuva. Olhando diretamente para Casfor, as palavras de Terrance foram como uma espada afiada, expondo a situação de Casfor. Dia Ensolarado? Saudação? Não é que o Casfor não consiga executá-los, é só que comparado ao Dança da Chuva, é simplesmente péssimo, mal alcançando o padrão médio do Casfor. Então as palavras de Terrance atingiram diretamente o coração de Casfor. Sua força é baseada meramente em circunstâncias fortuitas. Mas é inegável que você tem talento, sendo capaz de compreender a habilidade de controlar o tempo chuvoso do orbe do dragão. Essa é sua vantagem. Enquanto as condições permitirem em dias ensolarados e com granizo, você definitivamente pode demonstrar o mesmo talento. No entanto, você não tem uma certa oportunidade. Ficando aqui, sem o orbe do dragão, você só pode manter a situação atual. Você acha que ainda pode ter a mesma coincidência para obter um tesouro semelhante ao orbe do dragão? Casfor balançou a cabeça, querendo ver o que mais Terrance tinha a dizer. Em outras palavras, sua força vai estagnar aqui. Você está contente em continuar sendo apenas um Pokémon comum, servindo principalmente como suporte para monitorar o clima se for pego no futuro. Terrance sorriu. Esse é realmente o destino da maioria dos Casfor, ele não estava exagerando para assustá-lo. Então, esta é uma oportunidade para você mudar. Siga-me, e eu tenho maneiras de fazer seu dia de granizo e sol tão extraordinário quanto a Dança da Chuva. Nesse momento, em dias de chuva, granizo e sol, você poderá exibir plenamente as características da sua espécie. Diferentemente de outros Casfor, seu controle sobre o clima se tornará mais hábil, mais habilidoso, mais preciso e mais aperfeiçoado. Casfor olhou para Terrance com um olhar estranho. Não importa como você olhe, a outra parte estava tentando enganá-lo e sequestrá-lo. As palavras diretas de Terrance não tinham qualquer poder de convencimento. Mas mesmo assim, Casfor achou difícil simplesmente se virar e ir embora. Em outras palavras, Casfor ficou um tanto tentado. A Zona Safari restringe isso, e Casfor estava, sem dúvida, curioso sobre o mundo exterior. Além disso, ao vivenciar a magia do poder, a busca de força de Casfor é muito mais forte do que a de outros Pokémon. Se o Dragon Orb realmente se tornasse ineficaz, ele poderia de fato acabar como Terrance descreveu. Não só não seria capaz de fazer nenhum progresso em tempo chuvoso, como também seria completamente ignorante sobre granizo e dia ensolarado sem nenhuma direção para treinamento. Nesse caso, a Casfor também perderia a vantagem do crescimento contínuo e gradualmente se tornaria comum. Casfor. Em seguida, Casfor e Terrance se comunicaram, e Casfor claramente não suportava perder prestígio. Então, durante a conversa com Terrance, ele foi inflexível e assumiu uma posição firme. Devagar, não consigo entender você. Deixe-me processar. Terrance sorriu ironicamente. O resultado da troca foi que Casfor concordou em acompanhar Terrance temporariamente, mas se Terrance não tivesse a habilidade de torná-lo mais forte, deixaria Terrance. Terrance concordou prontamente, mas achou a atitude tsundere de Casfor bastante estranha. Então Terrance e Casfor entraram em um contrato. Neste momento ninguém sabia o que ele representava. Após a investigação completa de Terrance, ficou claro que este Casfor não é inerentemente especial. Sua singularidade decorre unicamente de ter entrado em contato com o Dragon Orb e ser nutrido pela energia do Dragon Orb, o que ampliou sua habilidade de controlar o clima. Em outros aspectos, não era diferente de outros Casfor, mas foi justamente esse ponto que atraiu Terrance. Primeiro, o próximo Pokémon que Terrance preferiu era do tipo água, e estava claro que se esse Casfor fosse criado como um tipo água, seria uma força de combate totalmente desenvolvida. Com instruções e orientação adequadas, sua força se tornaria absolutamente formidável. Isso também se refletiu na batalha com Mismagius. Casfor não carecia de força, carecia de experiência e da sincronia certa para controlar sua habilidade. Talvez nem mesmo Casfor pensaria que a intenção inicial de Terrance de capturá-lo era meramente porque ele o via como um Pokémon do tipo água. Mas se essa fosse a única razão, Terrance não teria um desejo tão forte de capturá-lo. A combinação de Casfor e o Dragon Orb pode ser sem precedentes. Casfor e Dragonair eram mestres em controlar o clima. Quando suas forças se combinavam, que tipo de cena eles poderiam criar? Essa era uma cena que valia a pena esperar. Granizo comum e tempo ensolarado dão a Casfor um certo potencial, ou seja, espaço para melhorias, o que também pode ser considerado um desafio para Terrance. Se ele capturasse um Pokémon completamente formado, Terrance perderia a diversão de nutri-lo. Portanto, este Casfor atendia aos padrões de Terrance em todos os aspectos. Da perspectiva de um Pokémon do tipo água, ele é um Pokémon maduro, mas por si só, seu crescimento geral ainda tem 2 vezes mais espaço para melhorias. Um Pokémon habilidoso em manipular o clima. Terrance ficou muito animado. Especial. Exclusivo. Enfrentando um desafio desconhecido como um criador, Terrance estava começando a sentir seu sangue ferver. Ele queria tentar, desafiar e fazer de Casfor um Pokémon proficiente em todos os 3 tipos. E ele já tinha um plano para isso. Capítulo 185. 3 tipos de clima. Capturar Casfor era esperado e inesperado. O objetivo principal de Terrance era obter um Pokémon do tipo água que ele gostasse e, de certa forma, a habilidade de Casfor de mudar de forma atendia a esse requisito. Casfor assentiu lentamente reconhecendo Terrance por enquanto. Em seguida, Terrance tirou uma Safari Ball verde. Depois que Casfor entrou nela, isso marcou temporariamente o fim da viagem para a Zona Safari. São 5. Bealtifre, Altaria, Mismagius, Gravlit e agora Casfor formaram o núcleo da equipe de Terrance.
Ainda havia uma vaga antes que o time atingisse a força máxima, mas Terrance não estava com pressa. Com a entrada da Casfor, já era a maior captura dos últimos tempos. Terrance então deixou a zona Safari. A equipe ficou um pouco surpresa ao ver Terrance usar apenas uma Safari Ball e capturar um Casfor. Treinadores como ele não eram inéditos, mas normalmente, quando capturam apenas um Pokémon, é quase sempre um Pokémon bem forte, mas raro lá fora. Um Pokémon como Casfor, mesmo fora da zona Safari, pode ser avistado perto de cidade de Fortrey. Essa captura foi intrigante. Após concluir os procedimentos necessários, Terrance fez uma pergunta. Sim, a zona Safari passa por modificações regulares. Lembro que costumava haver vários rios conectados ao oceano. Depois de agradecer à equipe, Terrance foi embora com parte do mistério em torno do orbe do dragão esclarecido. Se a zona Safari não foi completamente fechada desde sua criação, então não é tão estranho que Casfor tenha obtido o Dragon Orb de Dragonair. A estrada de cidade de Lilikov para a cidade de Fortrey parecia uma floresta tropical, com muitas gramas chegando à cintura de Terrance. Felizmente havia vários caminhos abertos, ou então Terrance teria que deixar a Altaria voar por todo o caminho. Tendo capturado Casfor, Terrance não estava com tanta pressa de correr para o Instituto do Tempo a oeste de cidade de Fortrey. Conhecer seu novo parceiro se tornou sua principal prioridade. Casfor, deixe-me conhecê-lo novamente. Dessa forma, posso desenvolver um plano de treinamento adequado às suas necessidades. Em uma área aberta, Terrance parou e chamou Casfor. Além de Casfor, havia Bealtifle, Altaria, Mismagius e Gravlit. O propósito de chamá-los era duplo. Primeiro, apresentar um novo companheiro, e segundo, entender a personalidade de Casfor. Quando Casfor viu os 4 Pokémon ao lado de Terrance, ele olhou de relance, especialmente para Mismagius, dando-lhe um olhar desdenhoso. Casfor correu para o lado, esperando o comando de Terrance. No entanto, havia uma faísca nos olhos de Casfor, indicando seu desejo de dar tudo de si e não passar vergonha na frente dos outros 4 Pokémon de Terrance. Escutem, o primeiro passo é: salve! Granizo, assim como a dança da chuva, era um movimento que podia mudar as condições climáticas de uma área. Ao comando de Terrance, Casfor começou a mobilizar sua energia. No entanto, Granizo não era tão rápido quanto dança da chuva de Casfor. Cerca de 10 segundos depois, as nuvens finas e flutuantes no céu começaram a se condensar e liberar flocos de neve, e então, foi só quando se transformaram em granizo que a forma de Casfor começou a mudar. Tudo isso durou cerca de 10 segundos. Terrance suprimiu seus pensamentos e continuou a comandar. Nevasca, não use pó de neve, e então aumente gradualmente o poder de pó de neve. Se você puder transformá-lo em nevasca, faça isso com toda a sua força. Casfor assentiu, e a trajetória do granizo no céu começou a mudar, dispersando-se lentamente. Então, dentro das nuvens, um vento estranho surgiu, varrendo lascas de gelo e uivando com um assobio. O poder é apenas adequado, incapaz de liberar nevasca. Terrance assentiu, notando a força do Sove Casfor sob granizo. Mude o movimento, use dia ensolarado. Depois de granizo, Terrance emitiu um novo comando para transformar o clima em sol escaldante com o movimento dia ensolarado. Entretanto, a velocidade de transformação de dia ensolarado foi 2 segundos mais lenta que a de granizo. Seja por causa do granizo anterior ou por ter um bom domínio sobre o tempo chuvoso, a velocidade do dia ensolarado foi mais lenta. Se Sove Casfor parecia um velho com uma barba de nuvens, então Sunny Casfor parecia um grande sol usando um avental, enquanto o grande sol estava cercado por um círculo de sóis menores. Use um movimento do tipo fogo que você conhece. Terrance disse. Chiado, uma chama irrompeu e depois desapareceu. Terrance franziu a testa. Ufa, respirando fundo, Terrance balançou a cabeça após ver a proficiência de Casfor com os outros 2 climas. Parecia que, devido ao nível médio de Casfor e por ser muito focado em clima chuvoso, Casfor estava relativamente pouco familiarizado com o tempo desses 2 climas. Não é de se espantar que nenhum treinador goste de capturar Casfor. Em batalhas, um tempo de transformação de 10 segundos significa que muitas coisas já estariam decididas quando o clima aparecesse. Isso não vai dar certo. Terrance não estava muito satisfeito com o dia ensolarado e granizo de Casfor, mas estava preparado para esse resultado. Como um Casfor selvagem sem experiências especiais, esse nível era de se esperar. Mas, em tempo chuvoso, o desempenho do Casfor foi diferente. Estrondo. Uma simples dança da chuva, e as nuvens escuras começaram a se unir enquanto relâmpagos brilhavam dentro das nuvens negras, movendo-se violentamente. Em apenas 3 segundos, uma chuva torrencial caiu. Comparado ao granizo e dia ensolarado anterior, sua aura era completamente diferente. É mais ou menos assim. O orbe do dragão parece ter alcançado uma compatibilidade perfeita com Casfor, e o poder desta dança da chuva. Bum, bum, bum. Depois das tentativas fracassadas com dia ensolarado e granizo, Casfor finalmente liberou todo o seu poder. Somente em dança da chuva Casfor conseguiu levantar a cabeça orgulhosamente e encarar os outros 4 Pokémon de Terrance. Bum, bum. Seguindo o comando de Terrance, Casfor entrou na fase da dança da chuva e começou a liberar livremente suas habilidades. Primeiro foi o movimento trovão. Nas nuvens escuras densamente compactadas, o trovão e o relâmpago rodopiante surgiam em direção ao chão a todo momento. Relâmpagos grossos caíam acompanhados de estrondos altos, fazendo o coração de Terrance bater forte no peito. Então veio o movimento hidrobomba. Era chamado de hidrobomba, mas Terrance achou que chamá-lo de Water Arrow era mais apropriado. Era similar em espessura ao jato d'água, mas mais condensado e com velocidade surpreendente.
Conforme as gotas de chuva atingiam Casfor, sua hidrobomba parecia inesgotável, avançando continuamente, com velocidade, potência e precisão em jogo. Esta hidrobomba por si só foi suficiente para fazer alguns Pokémon que temem movimentos do tipo água se arrependerem de sua existência. Capítulo 186. A energia dissipada do orbe do dragão. Depois que Casfor lançou Trovão e Hidrobomba no dia chuvoso, a coisa não parou mais. Isso é, os olhos de Terrance se arregalaram enquanto ele observava Casfor usar seu novo movimento. À medida que as grandes gotas de chuva caíam, um vento uivante surgiu aparentemente do nada, girando as gotas de água. Sob um enorme impulso, um furacão intenso e escuro se formou lentamente, e cresceu. Sob as nuvens escuras, as trajetórias de inúmeras gotas de chuva foram interrompidas, e a cor do céu mudou. Seguindo o enorme furacão, todas as gotas de chuva mudaram de direção e convergiram de todas as direções, fazendo o furacão parecer majestoso, como se estivesse prestes a abrir um buraco nas nuvens densas. Movimento do furacão. Vendo a expressão presunçosa de Casfor, Terrance percebeu que Casfor na verdade não havia usado toda a sua força naquela época. Em dias chuvosos, além de hidrobomba e trovão, Casfor também pode usar o poderoso movimento do tipo voador furacão. Isso também é por causa da energia do Dragon Orb? Terrance olhou para Casfor, tirando o Dragon Orb de sua mochila, que ainda continha um traço de energia. Se a energia deste orbe do dragão estivesse cheia desde o início, então o atual estado esgotado sugere que a energia dissipada pode ter sido silenciosamente absorvida por Casfor. O próprio Dragonair era a personificação da chuva, reverenciado desde os tempos antigos pelos povos agrícolas como alguém capaz de controlar o clima. E seu controle sobre o clima também dependia do poder mágico contido no orbe cristalino. Com Casfor ganhando essa habilidade, ele indiretamente herdou tudo isso e juntamente com a afinidade da raça Casfor pelo clima, ele pode não ser necessariamente mais fraco que Dragonair. Isso fez com que Casfor se tornasse especialista em tudo relacionado ao clima chuvoso, como dança da chuva, trovão e furacão. Quando Terrance pensou que Casfor tinha terminado de mostrar seus movimentos, Casfor inesperadamente começou a usar um novo movimento. Desta vez, a energia contida na água da chuva começou a se concentrar em direção a Casfor, formando uma esfera azul caótica na frente dele. A esfera continuou girando, sua energia parecendo muito instável, contendo um poder extremamente formidável. Quando Casfor lançou esta bola de energia azul para o céu como uma bala de canhão, uma explosão alta ecoou instantaneamente pelo céu. Bola do tempo. O ataque causa dano ao alvo, e se houver clima normal, o tipo do movimento corresponde ao tipo de clima e seu poder é dobrado. Esse era o movimento característico de Casfor. Terrance deu um tapa na testa, surpreso por ter se esquecido disso. No entanto, comparado com hidrobomba, esse movimento consome muita energia. Não faz muito tempo, e a chuva torrencial já parece estar se dissipando. Tudo bem, tenho uma ideia aproximada da sua situação. Terrance parou Casfor. Terrance ficou agradavelmente surpreso. Se você apenas olhasse para Casfor em um tempo chuvoso, sua linha de base inicial era praticamente melhor do que qualquer um dos Pokémon de Terrance quando ele os obteve. É bom, mas tem desvantagens. Era óbvio que a defesa de Casfor era fraca, mas felizmente, Casfor podia usar o movimento Proteger, que pode lidar com situações comuns. No entanto, as limitações desse movimento também eram muito significativas. Não podia ser encarado como um plano de longo prazo e, olhando para a expressão cansada de Casfor, parecia que o consumo de energia do tempo chuvoso de Casfor era muito alto, várias vezes maior que o de dia ensolarado e granizo. Embora usar dia ensolarado e granizo parecesse fácil e não consumisse muita energia, os resultados estavam lá para todos verem. A preparação levou muito tempo e seu efeito não foi significativo. Mas Dança da Chuva não era apenas rápido, mas seu poder também era imenso. Com trovão e furacão acompanhando, era quase como um conjunto de movimentos, mas Casfor não terá mais resistência para continuar lutando. Às vezes, ser muito proficiente em um movimento em particular pode se tornar um fardo. Terrance chamou Casfor de volta, fechando os olhos. Ele reavaliou vários palpites em sua mente, mas sabia que não seria capaz de verificá-los na realidade a curto prazo. Você se saiu muito bem. Terrance elogiou Casfor, fazendo com que Casfor levantasse a cabeça orgulhosamente. Mas espero que você consiga manter essa atitude orgulhosa no futuro. Terrance sorriu. Ele chamou Bealtifle e outros. Na mente de Terrance, Casfor ainda não era páreo para Bealtifle, Altaria ou Mismagius. Atualmente apenas Gravlit pode ser suprimido pelo Casfor. No entanto, uma vez que Gravlit evolua, Casfor se tornará novamente o elo mais fraco da equipe de Terrance. Dependente apenas do tempo chuvoso, a versatilidade de Casfor é limitada, tornando fácil para os oponentes contra-atacar. Nas batalhas, não se trata apenas do poder dos movimentos. Bealtifle, Mismagius e Altaria olharam para Casfor com os olhos dos mais velhos, expressando simpatia e admiração. Apenas Gravlit, devido à chuva torrencial recente, estava particularmente de mau humor. O ar úmido ao redor o deixava muito desconfortável, então ele olhou para Casfor com insatisfação. Principalmente o brilho em seus olhos fez Terrance quase pensar que haveria um confronto, e ele rapidamente ficou na frente de Gravlit. Tudo bem, vocês todos deveriam conhecer o Casfor, pois vocês passaram muito tempo juntos de agora em diante, disse Terrance. Sob a orientação de Terrance, os Pokémon rapidamente se familiarizaram. Apesar da atitude tsundere de Casfor, ele não conseguiu deixar de sorrir sob o calor de Bealtifle e dos outros.
Após resolver tudo, Terrance voltou a sair na estrada, ainda optando por viajar a pé. Além de Casfor e Miss Magius, Terrance chamou de volta o resto de seus Pokémon. Miss Magius permaneceu para explorar a área, enquanto Terrance tinha algumas coisas para discutir com Casfor. Quando ele tirou o Dragon Orb, Casfor imediatamente começou a esfregar contra ele. O Dragon Orb era como uma parte de seu corpo, e também era a posse mais querida de Casfor. Você também viu, não tem muita energia sobrando nele. Não era assim quando você o pegou pela primeira vez, certo? Terrance perguntou. Casfor assentiu, parecendo um pouco triste com as fracas flutuações de energia do orbe do dragão. Não precisa ficar triste. Isso é inevitável, e a energia não desapareceu completamente. Foi toda absorvida pelo seu corpo. Então, o Dragon Orb ainda é o mesmo Dragon Orb. Ele apenas se fundiu com seu corpo. Terrance o confortou. Ouvindo as palavras de Terrance, Casfor relaxou um pouco, mas ainda parecia preocupado. Claramente, a diminuição gradual da energia do Dragon Orb o deixou ansioso. Observando o Dragon Orb, Terrance ponderou. O desaparecimento completo da energia não era grande coisa. O Dragon Orb simplesmente não teria energia e perderia sua identidade como portador, mas não desapareceria completamente. Após usar uma pedra evolutiva, a energia também se integraria ao corpo do Pokémon, mas a pedra evolutiva em si gradualmente se tornaria uma pedra comum. Capítulo 187. Encontrando Steven novamente. Aqui, eu vou devolver o Dragon Orb para você. De agora em diante, você não precisa mais retornar para a Pokébola. Fique na mochila e tente converter completamente o Dragon Orb para sua própria posse o mais rápido possível. Somente convertendo a energia em sua própria energia é que o Orbe do dragão poderá ser considerado seu para sempre, acrescentou Terrance. Casfor assentiu solenemente, observando a pequena quantidade de energia. Ele entendeu a importância dessa energia para si mesmo. Essa era a oportunidade final para se fortalecer. Se essa energia se dissipasse, progredir novamente seria difícil. Além disso, embora absorver a energia dentro do orbe do dragão seja sua prioridade atual, também guiarei seu treinamento em movimentos como hidrobomba, de agora em diante. Embora seu poder destrutivo seja suficiente, ainda há alguns ajustes que podem ser feitos para melhor se adequar a você. Terrance então procedeu a analisar a situação de Casfor. Devido à natureza de sua espécie, Casfor, assim como Bealtifle, acha desafiador atingir melhora significativa somente por meio de autotreinamento. Essa era uma realidade frustrante. Embora Bealtifle tenha se esforçado muito para aprimorar sua maestria em seus movimentos com o crescimento de Altaria em Miss Magius, Terrance começou a se preocupar que Bealtifle não seria capaz de acompanhar o ritmo de crescimento deles. Para Casfor, havia dois caminhos para aumentar ainda mais sua força. Um era continuar fortalecendo sua proficiência em dias chuvosos, treinando Casfor apenas como um Pokémon do tipo água. No entanto, Terrance não gostou dessa abordagem. O segundo caminho envolveu ajudar Casfor em seu controle de granizo e dia ensolarado, garantindo que sua proficiência não fosse inferior a Rainy Day. Se bem sucedido, Casfor seria, sem dúvida, capaz de lidar com a maioria das situações e se destacar por si só. Terrance se inclinou para o segundo caminho, apesar de seus obstáculos significativos. Primeiro, controlar o Rainy Day dependia da energia do Dragon Orb do Dragonair, o que era uma oportunidade extraordinária por si só. Replicar isso em dia ensolarado e granizo é bem difícil. Em segundo lugar, controlar somente o dia chuvoso esgotará a resistência do Casfor completamente. Se ele quiser se tornar adepto da transição entre três condições climáticas, isso sem dúvida aumentará ainda mais o fardo do Casfor. Embora Casfor pareça impressionante, ele esconde uma multidão de problemas nos bastidores. Lidar com cada problema um por um cabe a Terrance, o treinador, mas o processo definitivamente não será fácil. Embora os recursos sejam essenciais para nutrir Pokémon como Altaria, Miss Magius e Gravlit, o tempo e o treinamento acumulado são ainda mais cruciais. No entanto, Bealtifle e Casfor dependem exclusivamente do acúmulo de recursos. Felizmente, a proficiência de Casfor em dias chuvosos está quase completa. Agora, só preciso desenvolver completamente suas habilidades em dias chuvosos e considerar outros aspectos gradualmente. Depois de uma viagem tranquila, Terrance finalmente chegou à cidade de Fortrey. Assim que ele entrou no centro Pokémon e descansou por um breve momento, ele recebeu uma mensagem de Steven. A mensagem dizia aproximadamente que Terrance era muito lento. Steven já havia terminado seu trabalho, mas Terrance ainda não havia chegado ao Instituto do Tempo. Ao ver a mensagem, Terrance riu. É bom saber que ele não chegou antes de Steven. É você, Steven? Cheguei em cidade de Fortrey. Enfrentei um pouco de dificuldade no caminho, mas tudo correu bem, respondeu Terrance. Depois de se alongar, Terrance descansou um pouco antes de partir em direção ao Instituto do Clima com seus Pokémon. Terrance lembrava bem do Instituto do Tempo. Parecia ser a sede de todas as estações meteorológicas e instalações de monitoramento climático na região de Hoenn, responsável por grandes pesquisas sobre o clima da região de Hoenn. Além disso, com isso como fundação, ele conduz pesquisas sobre máquinas capazes de controlar o clima. Na região de Hoenn, com suas muitas ilhas, chuvas frequentes e secas ocasionais, os moradores frequentemente enfrentavam desafios relacionados ao clima. O Instituto do Tempo foi estabelecido como uma base de pesquisa para lidar com esses desastres naturais. Antes mesmo de chegar ao laboratório, Terrance avistou Steven de longe. Parecia que Steven não podia esperar e tinha vindo encontrar Terrance com antecedência. Já faz um tempo, cumprimentou Terrance. Realmente já faz um tempo, respondeu Steven com um sorriso irônico. Você trouxe o meteorito? Vamos logo. A boca de Terrance se contraiu quando a primeira coisa que Steven mencionou foi o meteorito. Tudo bem, vamos lá, Terrance deu de ombros impotente.
Com base em suas interações anteriores, se a conversa não envolvesse pedras, Steven manteria um comportamento humilde e cavalheiro. No entanto, no momento em que se tratasse de pedras, ele se transformaria em uma pessoa diferente. Embora ele nunca tenha perdido as maneiras, sempre havia uma sensação estranha sobre isso. A propósito, por que eu tive que ir ao Instituto do Clima para pesquisar sobre o meteorito? Existe alguma conexão? Terrance perguntou. Steven explicou sim. Lembra da lenda que te contei da última vez? A formação de Oen está relacionada a Groudon e Kyogre, então o clima da região não é estável. Para mudar essa situação, o Instituto do Tempo coletou muitas informações sobre Pokémon super antigos. Embora a maior parte pertença a Groudon e Kyogre, devido à conexão entre Rayquaza e esses dois Pokémon, também há alguns registros. Se há algum lugar em Oen que registra mais sobre Rayquaza, acho que além do museu na cidade de Sootopolis, deveria ser o Instituto do Clima. O mais importante é que a empresa da nossa família tem ações aqui, e um dos meus mais velhos também está aqui, e juntamente com inúmeras instalações de pesquisa. Este lugar deve ser a melhor escolha, acrescentou Steven com um sorriso amargo. Quando Steven e Terrance se aproximaram do Instituto do Clima, a temperatura ao redor deles caiu repentinamente, deixando Terrance perplexo enquanto olhava para cima e via flocos de neve caindo do céu. O que está acontecendo? Terrance ficou intrigado. Não era inverno em Oen agora, era? É neve artificial, explicou Steven. Chegamos. Parece que os pesquisadores do Instituto do Tempo estão testando a máquina novamente. Máquina? Perguntou Terrance. Sim, uma máquina que pode mudar o clima artificialmente. Eles provavelmente estão registrando dados, algo que fazem quase todos os dias. É por isso que o laboratório está localizado fora da cidade. Mudanças climáticas constantes perturbariam os moradores e Steven esclareceu. Entendo, Terrance assentiu. Após a chegada de Steven e Terrance, eles chamaram a atenção dos pesquisadores de jalecos brancos no laboratório. Um deles correu ao vê-los. Senhor Steven, você voltou. Senhor Bart, desculpe interromper seu experimento. O professor Luxie está por aí? Steven perguntou. Eu mal consegui mantê-lo aqui. Se não fosse por ouvir que você tinha algo para discutir, o professor já poderia ter ido embora. Bart sorriu ironicamente. Terrance ficou de lado observando. Este professor Luxie deveria ser o ancião mencionado por Steven. Parecia que ele tinha um status considerável entre os pesquisadores, o que explicava por que Steven o trouxe aqui. Ah, e quem é esse? Bart olhou para Terrance. Terrance sorriu e trocou cumprimentos. Após se apresentarem, eles seguiram em direção ao laboratório. Ao entrarem no laboratório, Steven não se esqueceu de contar um pouco sobre ele a Terrance. Este laboratório é administrado por 2 professores de Oen e uma dúzia ou mais de pesquisadores principais. Além deles, há vários assistentes. Embora não haja muitas pessoas, cada pessoa possui um alto nível de especialização em seus respectivos campos. O que são esses campos? Terrance perguntou. Ele tinha encontrado principalmente pesquisadores relacionados aos campos Pokémon, então encontrar aqueles pesquisando tecnologia era uma novidade para ele. Há uma grande variedade, Steven começou a explicar. Capítulo 188. O perigo oculto de Oen. Meteorologia, ciência atmosférica, ciência ambiental atmosférica, construção ambiental, oceanografia, geografia física. Havia muitos profissionais dedicados exclusivamente a campos relacionados ao clima. E além disso, há muitos que são proficientes em redes e programação. Percebendo o poder do Instituto do Tempo, Terrance suspirou interiormente. De fato, um mundo só com Pokémon e treinadores não é suficiente para tudo. Se todos se tornassem treinadores, a força motriz que poderia fazer este mundo operar mais suavemente seria perdida. O professor Luxie está atualmente no subsolo. Recebendo informações de outros pesquisadores, Steven e Terrance chegaram primeiro ao nível subterrâneo do Instituto do Tempo. Eles olharam para salas com placas penduradas nelas. Depois de um momento, Steven levou Terrance para uma sala que tinha uma placa de Pokémon pendurada. Fundição? Olhando casualmente para a placa antes de entrar na sala, Terrance percebeu que era o padrão de um Casfor. Certo, se for o Instituto do Clima, então ter Pokémon como Casfor como assistente é bem normal. Na sala, um homem alto e idoso estava sentado em uma cadeira, segurando livros em uma mão enquanto alimentava vários Pokémon branco acinzentados. Quando Terrance e Steven entraram na sala, o velho olhou para eles e disse: Estou esperando por vocês há um tempo, Steven. Desculpe. Steven sorriu amargamente. O professor Luxie era mais velho que ele, mas seu temperamento não era dos melhores. Foi preciso um esforço e tanto para persuadi-lo a emprestar alguns equipamentos e materiais de pesquisa. Sou o professor Luxie. Olá, meu jovem. O professor Luxie acenou para Terrance. Olá, sou Terrance, respondeu Terrance. Tudo bem, Steven, agora você pode me dizer por que me pediu para ficar? Eu não sou mais tão ágil quanto vocês. Jovens, suspirou o professor Luxie. Você quase quebrou minhas costas quando me arrastou para cavar pedras quando era criança. Steven olhou fixamente para o teto. Ele realmente não conseguia se lembrar daquilo. Mas agora que Terrance estava aqui, eles poderiam ir direto ao ponto. É assim, Steven disse calmamente. Então, Steven descreveu a situação com o meteorito e suas próprias especulações, enfatizando a possível conexão com Groudon e Kyogre. Inicialmente, o professor Luxie ficou indiferente, achando que Steven estava desperdiçando seu tempo, como sempre, e que provavelmente não havia nada importante. Mas enquanto Steven narrava lentamente, sua expressão facial mudou de repente, e ele ficou sério. No final, ele até se levantou e perguntou solenemente: O que você está dizendo é verdade? Não deveria estar errado, certo? Steven respondeu: Não totalmente certo. O professor Luxie se virou para olhar para Terrance. Pode me chamar de Terrance, disse Terrance. Ok. Terrance, você poderia me mostrar o meteorito? Perguntou o professor Luxie.
Terrance assentiu e pegou o meteorito preparado, entregando-o. Até agora, o meteorito ainda parecia o mesmo, emitindo apenas um brilho fraco. Havia uma diferença notável entre seu estado atual e a luz colorida do arco-íris descrita na mensagem de Steven. O professor Luxie franziu a testa enquanto segurava o meteorito em sua mão. Mesmo com seu conhecimento, ele não conseguia reconhecer que tipo de meteorito era, e ele nunca tinha ouvido falar dele antes. Parecia que a única conexão com este meteorito era a lenda de sua criação na cidade de Sotopolis, como mencionado por Steven. Se esse meteorito for realmente relacionado a Rayquaza, então não é apenas uma questão de usar o equipamento do Instituto do Tempo para pesquisa. Mesmo o apoio total do Instituto do Tempo no estudo desse meteorito não deve ser um problema. Bem, como você sabe, o propósito de estabelecer o Instituto do Tempo é encontrar maneiras de controlar o clima em larga escala, para eliminar condições climáticas instáveis em algumas áreas. Esses fatores climáticos instáveis decorrem das perturbações climáticas causadas pelas batalhas entre Groudon e Kyogre. Diz a lenda que somente Rayquaza poderia influenciar esses dois Pokémon. Qualquer coisa relacionada a Rayquaza poderia ser uma pista importante para suprimir perturbações climáticas. Professor Luxie disse solenemente. Steven não esperava que esse meteorito pudesse ser tão importante. Este meteorito é seu, Terrance? Você estaria disposto a entregá-lo ao Instituto do Clima para pesquisa? O professor Luxie olhou para Terrance. Entregue isso ao Instituto do Clima? Terrance franziu a testa. Ele não esperava que as coisas acontecessem dessa forma. Parece que esse meteorito está realmente envolvido em muitas coisas. Espere um minuto, Terrance é meu amigo, e este meteorito é sua propriedade pessoal. Ele tem o direito de possuir este meteorito, disse Steven, então seus desejos devem ser respeitados. Terrance sentiu uma mistura de emoções, mas as palavras de Steven aqueceram um pouco seu coração. Esse cara... Desculpe, exagerei. Claro, não vou forçar Terrance. Este meteorito é propriedade dele, e ninguém pode mudar isso. O professor Luxie balançou a cabeça. Mas ainda imploro que nos empreste o meteorito para pesquisa no Instituto do Clima por um período de tempo. Se houver algum desenvolvimento, seria uma ajuda para toda a região de Hoenn. O professor Luxie olhou para Terrance solenemente. Você pode não saber, mas quase 1000 pessoas morrem em naufrágios causados por chuvas pesadas todos os anos em Hoenn. Quanto às secas, elas trazem desastres para muitas áreas agrícolas. Esse tipo de clima é prejudicial ao povo de Hoenn. Terrance ficou atordoado. Ele não sabia muito sobre isso. Cidade de Falarbor, onde ele morava, ficava no maior continente de Hoenn. Embora fosse remoto, a segurança e o clima ambiental eram relativamente estáveis. Mas as cenas descritas pelo professor Luxie deveriam ser para os moradores das ilhas pertencentes à região de Hoenn, ao redor do continente. Embora os moradores das áreas mais afetadas tenham sido realocados para o continente, não há muito espaço habitável no continente. Algumas ilhas ainda não podem ser cuidadas, e algumas pessoas se recusam a deixar suas casas, não importa o que aconteça. Nós estabelecemos o Instituto do Tempo por causa dessa situação, e os padrões de chuvas fortes e secas ainda não estão claros, sem nenhuma pista para prevenção. O rosto velho do professor Luxie enrugou-se. Estou preocupado que esses desastres naturais mais cedo ou mais tarde aparecerão no continente, e seu impacto será significativo. Ao ouvir isso, Terrance assentiu, sem problemas, se realmente puder ajudar. O professor Luxie não tinha motivos para enganá-lo. Terrance poderia descobrir a verdade se quisesse. Se isso realmente pudesse ajudar muitas pessoas, ou até mesmo resolver o desastre em potencial em Hoenn, que mal haveria em emprestar o meteorito para pesquisa? Além de naufrágios causados por chuvas pesadas, apenas secas por si só, levariam à quebra de muitas colheitas. Cidade de Falarbor também era uma cidade agrícola. Quando a colheita era ruim, Terrance tinha visto as expressões desanimadas dos moradores. Para pessoas comuns que dependiam da agricultura para viver. Se as colheitas falhassem, seria realmente um golpe devastador. Justamente por esse motivo, Terrance teve que ajudar na pesquisa. Sério? Em nome de todos no laboratório, obrigado. Não se preocupe, você é amigo de Steven. Em apenas 3 meses devolveremos o meteorito para você. Além disso, haja progresso ou não, você receberá nossa gratidão, disse o professor Luxie com alívio. Este era um grande assunto referente ao continente de Hoenn, e ele não podia forçar um júnior a entregar seus pertences pessoais. As ações de Terrance não apenas lhe deram um respeito considerável, mas também refletiram indiretamente seu caráter. Capítulo 189. Castforms do Instituto do Clima. Para descobrir a causa do clima estranho em Hoenn, o meteorito foi temporariamente entregue aos pesquisadores do Instituto de Meteorologia para estudos mais aprofundados. Para isso, o professor Luxie e vários pesquisadores rapidamente formaram uma equipe temporária de pesquisa, responsável principalmente por uma série de assuntos relacionados ao meteorito. Terrance, por que não fica no Instituto do Clima por um tempo? Steven também ajudará na pesquisa sobre o meteorito. Discutiram o professor Luxie e Terrance após contatar rapidamente alguns pesquisadores para explicar a situação com o meteorito. Bem, Terrance hesitou por um momento e então balançou a cabeça. Pretendo colecionar fitas este ano e participar do grande festival. Concurso Pokémon? Steven virou a cabeça. Não é essa a competição da qual Wallace costuma participar? Competição Pokémon, hein? Ponderou o professor Luxie. Lembro que essa competição é realizada com bastante frequência, certo? Terrance assentiu. Sim, mas quero coletá-los o mais cedo possível para poder ter paz de espírito. Quando será o próximo concurso Pokémon aqui? Perguntou o professor Luxie. O concurso Pokémon em cidade de Rustboro acabou de terminar. A próxima deve ser a Conferência Lavanda em meio mês e a Conferência Lilikov em um mês, respondeu Terrance. Então fique por um mês.
Vamos também estender nossa hospitalidade e, além disso, gostaríamos de agradecer por sua ajuda com o meteorito, disse o professor Luxi, com Steven entrando na conversa para persuadi-lo a ficar. Assim como Terrance estava achando difícil recusar a oferta, o professor Luxi falou novamente: notei que desde que você chegou, seus olhos estão em Casfor. Você está interessado neles? Interessado. Posso muito bem dizer que também tenho um Casfor, disse Terrance. Gostaria de saber o que o Casfor faz no Instituto do Clima? Entendo. Steven disse que você também é um criador. Olha, vai valer a pena ficar aqui por um tempo. Acredito que observar o Casfor aqui definitivamente ajudará você a treinar seu próprio Casfor, disse o professor Luxi. Terrance fez uma pausa, ponderando por um momento. De fato, esse parecia ser o caso. O Instituto do Tempo não era tudo sobre estudar o clima? Para treinar bem Casfor, ele teria que trabalhar em granizo, dia ensolarado, dança da chuva e até tempestade de areia. Este lugar deve ser capaz de ajudá-lo até certo ponto. Então vou incomodá-lo por um tempo. Depois de pensar um pouco, Terrance decidiu ficar por um tempo, esperando obter algum ganho. Tudo bem, deixe-me preparar quartos para você e Steven, disse o professor Luxi. Um dos propósitos de Terrance em sua estadia era observar os Casforms no Instituto do Clima. Ele descobriu que os Casforms aqui não eram particularmente diferentes. Apenas um chamou a atenção de Terrance. Enquanto observava os pesquisadores realizando experimentos climáticos, apenas a velocidade deste Casfor em mudar o clima excedeu a média. Dia ensolarado, dança da chuva e granizo levaram cerca de 7 segundos para estabilizar o clima normal. Em contraste, os outros levaram cerca de 10 segundos. Este Casfor está aqui há mais tempo. Os anteriores foram todos enviados para outras estações meteorológicas como Pokémon assistentes, explicou um pesquisador a Terrance. O Casfor de Terrance, exceto dança da chuva, levou cerca de 10 segundos para granizo e dia ensolarado, com granizo menos de 10 e dia ensolarado mais de 10. Senhor Bart, posso perguntar? Notei que embora os Casforms mudem o clima em velocidade similar, a transformação de suas formas é muito rápida. Por que isso? Terrance perguntou. Depois de observar por um tempo, Terrance descobriu inesperadamente que cada Casfor ali se transformava em suas formas assustadoramente rápido, quase sem nenhum intervalo. Embora a velocidade de mudança completa do clima não fosse rápida, a velocidade da transformação da forma surpreendeu Terrance. Alguns Casforms conseguiam até mudar de forma antes que o clima mudasse completamente. Bem, Bart disse, você sabe qual é a natureza corporal mais próxima de Casfor? Moléculas de água, respondeu Terrance. É isso mesmo, são moléculas de água, e os fatores externos que afetam o formato do corpo não são nenhuma energia especial, mas sim temperatura e umidade. Agora você entendeu? Você quer dizer que como eles frequentemente entram em contato com mudanças climáticas constantes, isso treinou sua capacidade de sentir temperatura e umidade rapidamente? Disse Terrance. Inteligente. Mas não é só isso, nós do Instituto do Tempo também temos um laboratório que pode simular climas. Cada Casfor que vem aqui passará por algum treinamento lá. Bart apresentou. Interessado? Por que não deixar seu Casfor experimentar isso também? Olhando para o Casfor aparecendo na mochila de Terrance, o pesquisador Bart disse. Isso é possível? Terrance perguntou. Se Casfor realmente conseguisse atingir a velocidade de transformação de forma desses Casforms no Instituto do Tempo, então poderia economizar de 1 a 2 segundos ou até mais tempo em batalhas. Claro, você está disposto a fornecer o meteorito para nossa pesquisa. Se escondermos até mesmo um pequeno laboratório, não seria muito mesquinho da nossa parte? Bart riu. Este laboratório é uma instalação que simula mudanças climáticas locais. Bart levou Terrance e Casfor aqui. Depois que Casfor entrou sozinho, Bart e Terrance retomaram a conversa. A fonte de energia deste laboratório é a eletricidade, mas em um espaço fechado e de tão pequena escala, mudar o clima ainda é possível. Se quisermos mudar o clima de uma ilha inteira com eletricidade, simplesmente não podemos fornecer a energia necessária. Bart suspirou. Então, este laboratório falido agora foi deixado para os Casforms treinarem. Atualmente, estamos pesquisando a capacidade dos Casforms de mudar o clima. Espero obter alguma inspiração e progredir aqui. Terrance ficou em silêncio enquanto suspirava internamente, percebendo que não poderia ajudar muito com esse assunto. Cada pesquisador aqui tinha mais experiência em clima do que ele. Aqui, este é o interruptor de controle principal do laboratório. Se você estiver interessado, pode trazer o Casfor aqui para vivenciar o clima, disse Bart. Este laboratório, que pode mudar o clima por meio de eletricidade, é realmente conveniente. O clima em constante mudança lá dentro fez Casfor gostar de brincar lá dentro. Preste muita atenção à experiência ao mudar de forma, aconselhou Terrance. Essa era uma oportunidade rara. Depois de deixar o Instituto do Tempo, não haveria muitos lugares para Casfor experimentar um clima diferente. Embora seja diferente do clima real criado pelos Pokémon, sua vantagem é que ele é estável e rápido, pensou Terrance. E assim, enquanto aprendia alguns conhecimentos relacionados ao clima com o pesquisador Bart, a curiosidade de Terrance foi despertada por algumas coisas no Instituto do Clima, que até se mostraram bastante úteis para Casfor em alguns aspectos. Capítulo 190. Apagar forma embrionária. Meio mês depois, Terrance estava treinando Casfor em um espaço aberto fora do Instituto Meteorológico. Seu parceiro de treinamento era a Altaria, de Terrance. Em lutas anteriores, Terrance ficou surpreso ao descobrir que a Altaria quase não foi afetada pelo clima criado por Casfor. Independentemente de ser Gravlit, Bealtifle ou Mismagius, eles seriam afetados até certo ponto por diferentes condições climáticas. Mas a Altaria, mesmo em uma chuva torrencial, não mostrou nenhuma mudança na velocidade de voo. Mesmo com gotas de chuva encharcando suas penas, seus movimentos permaneceram rápidos e estáveis. Isso não poderia ser explicado simplesmente por força de vontade.
Terrance acreditava que era uma habilidade que ainda não havia sido descoberta. Ser capaz de permanecer inalterado pelo clima deixou Terrance levemente atordoado. Ele perguntou sobre isso ao professor Luxie, que expressou arrependimento. De fato, existe uma habilidade em que os Pokémon não são afetados pelo clima, e ela já foi descoberta em Psyduck e Lickitung. Pesquisadores do Instituto do Tempo também conduziram algumas pesquisas sobre o Psyduck, mas, infelizmente, sua capacidade de influenciar as flutuações climáticas era muito fraca. Mesmo quando aplicado a si mesmo, era pouco efetivo. Além disso, era preciso considerar também a severidade do clima, tornando impossível utilizar a fonte para isolar o clima de uma região. Psyduck não é bom o suficiente. Lickitung não é bom o suficiente e Altaria também não é. Se houver um Pokémon como eles que tem a habilidade de isolar o clima, e a fonte dessa habilidade for forte o suficiente para afetar uma grande área, então pode ser possível progredir na pesquisa sobre isolamento do clima. Terrance entendeu. Em termos mais simples, a habilidade de Altaria de isolar o clima só poderia afetar a si mesma. Em outras palavras, também poderia ser dito que a intensidade de sua influência no clima não era forte o suficiente para ter um impacto em larga escala. À medida que os Pokémon ficam mais fortes, a influência de suas habilidades também aumentará? Perguntou Terrance. Sim, mas não significa muito. Enquanto alguns Pokémon têm a mesma habilidade, os princípios subjacentes diferem dependendo da anatomia de diferentes espécies de Pokémon. O que estamos buscando é precisamente esse princípio. Infelizmente, o conhecimento do princípio encontrado em Pokémon como Psyduck, Lickitung e Altaria ainda é incapaz de alterar o clima de uma grande área, explicou o professor Luxie. Casfor, bomba hidráulica. Altaria, pulso do dragão. O treinamento diário prosseguia normalmente, mas devido a algum treinamento especial, a execução dos movimentos de Altaria sempre atrasava um pouco. Entretanto, Casfor não sabia qual treinamento especial Altaria estava passando e simplesmente pensou que a execução dos movimentos de Altaria era mais lenta que a sua. Isso fez com que as ações de Altaria não apenas assustassem Terrance, mas também surpreendessem Casfor. Em vez de atravessar a hidrobomba como de costume com o pulso do dragão, conforme a hidrobomba se aproximava, Altaria soltou um grito alto e então, estrondo. A bomba hidráulica explodiu. Casfor olhou fixamente, sem expressão. Os olhos de Terrance se arregalaram. Não apenas seus olhos se arregalaram, mas as emoções no coração de Terrance naquele momento eram simplesmente indescritíveis. Isso é, técnica de apagar. Após um momento de silêncio, Terrance falou incrédulo, olhando espantado para Altaria. 2 anos. A técnica de som que levou 2 anos para ser conceituada finalmente deu certo? Foi uma coincidência, ou... O sucesso acidental de Altaria mais uma vez lembrou Terrance dos 2 anos que passou aperfeiçoando a técnica de apagamento. Princípios da técnica autocriada apagar movimento. Primeiro, espécie a qual está restrito, Altaria. Como um Pokémon zumbidor, sua voz pode atingir uma frequência muito alta, e sua voz tocante pode encantar as pessoas. A característica distintiva de sua voz é seu alcance e flexibilidade, permitindo que ele execute diferentes canções bonitas com facilidade. Em outras palavras, ele tem um talento especial para mudar sua voz, combinado com o movimento ou ataque espalhado, efeito do movimento espelho, imita o último movimento usado pelo alvo. Em outras palavras, até certo ponto, Altaria pode replicar rapidamente o movimento do oponente através do movimento espelho. Movimentos como raio solar e hiper-raio e outros movimentos do tipo lançado, ou movimentos físicos como folha-navalha, têm sua própria frequência natural. De acordo com o princípio da ressonância, enquanto outra onda sonora idêntica atingir a mesma frequência ou uma frequência semelhante, ou seja, a frequência de ressonância A. Onda de vibração originalmente pequena pode amplificar sua potência centenas de vezes e causar destruição material em essência. Até mesmo um leve toque pode derrubar um edifício, e passos ordenados podem destruir pontes de pedra. Usando o ataque espalhado, Altaria pode replicar rapidamente os movimentos do tipo liberação do oponente e então, por meio de uma série de cálculos, encontra a frequência mais adequada para usar seu grito para atacar. Mesmo que o grito pareça insignificante, sob a performance soprano excepcional de Altaria, ele se torna melodioso e ressonante, capaz de liberar um poder destrutivo inimaginável contra certos movimentos, apagando e desintegrando a fonte de energia de um movimento. Foi um sucesso, seja por acaso ou acidente. Este é um ótimo começo, Terrance exclamou animadamente. Na verdade, as limitações da técnica de apagamento eram bem significativas. Não é fácil encontrar a frequência natural da energia de alguns movimentos. Devem ser movimentos com os quais Altaria tem contato há anos. Ele pode ter sucesso 1 ou 2 vezes por meio de derrotas contínuas e do acúmulo de experiência contra movimentos simples como pistola de água, bomba hidráulica, lança-chamas e raio. Mas esses movimentos obscuros que Altaria encontra talvez uma vez em vários anos? Encontrar a frequência natural depois de testemunhá-los apenas uma vez. Isso é completamente impossível. Então, a técnica de apagamento só pode lidar com alguns movimentos simples e comuns. E com certeza, o primeiro sucesso de Altaria foi contra um movimento comum, hidrobomba. Nas intensas sessões de treinamento com Casfor durante esses dias, a exposição de Altaria ao hidrobomba aumentou novamente, levando a um comportamento em que, antes de usar o pulso do dragão, Altaria passou algum tempo usando o ataque espalhado para encontrar a frequência natural, e finalmente conseguiu uma vez. Terrance então deixou Altaria imitá-lo de novo e de novo. Com a experiência de uma tentativa bem-sucedida, a taxa de sucesso de Altaria aumentou significativamente. Das 5 hidrobomba da Casfor,
a Altaria encontrou a frequência natural mais uma vez. Originalmente, era apenas com o pulso do dragão aprimorado de Altaria que Hidrobomba poderia ser destruído. Mas agora, com apenas um simples grito, Hidrobomba foi destruído antes mesmo de chegar. Vendo o sucesso da técnica de apagamento, Terrance sentiu uma grande sensação de realização. No entanto, isso é apenas o começo. A técnica apagar não pode ser limitada a apenas um movimento como Hidrobomba. Mas com uma experiência bem-sucedida, a viabilidade dessa técnica foi comprovada. Tudo bem, vamos continuar. Terrance se dirigiu a Altaria e Casfor. Enquanto observava os dois Pokémon continuarem praticando, Terrance sentiu que era necessário replanejar a técnica apagar mais uma vez. A forma embrionária de apagar apareceu, e o próximo passo é deixar essa forma embrionária crescer até a perfeição. Capítulo 191. O Onona. Casfor, bomba hidráulica. Bealtifle, raio solar. Mismagius, bola sombria. Gravlit, lança-chamas. Altaria, apague. 4 Pokémon se revezaram para batalhar. Já que Altaria usou seu grito para apagar o Hidrobomba, Terrance estava particularmente focado na taxa de sucesso de Altaria com apagar. Depois de 3 dias de prática, infelizmente, além do Hidrobomba, Altaria ainda não conseguia encontrar aquele ponto para outros movimentos. Somente contra a Hidrobomba, ele mostrou melhor através da prática constante, com sua taxa de sucesso aumentando significativamente. Um pilar concentrado de água avançou e com um forte bang o pilar se despedaçou, espalhando gotas de água por toda parte. Deu certo de novo. Terrance sentiu alegria e preocupação. Ele estava feliz que apagar tinha funcionado, mas preocupado que esse sucesso parecesse em grande parte coincidência. Ele não tinha ideia de por que de repente se tornou efetivo contra a Hidrobomba. A Altaria também estava incerta. De repente ela encontrou aquele ponto, e então ficou cada vez mais familiarizada com ele, mas para outros movimentos. Ela ainda não conseguia replicar a sensação ao lidar com Hidrobomba. Essa é uma técnica que você desenvolveu? Sim, mas ainda não está perfeito, respondeu Terrance, virando a cabeça. Steven havia chegado muito antes, mas Terrance não desviou sua atenção imediatamente durante o treinamento. Muito impressionante, Steven comentou. Ele podia dizer que o som não era um movimento de onda sônica com frequência poderosa como ricochete, mas apenas um simples grito. No entanto, tal grito conseguiu bloquear uma bomba hidráulica tão forte. Steven não conseguia entender o princípio por trás disso. Já que você está aqui, Steven, que tal uma batalha 3v3? Terrance sugeriu de repente. Steven era formidável, ainda mais forte que Cynthia no momento. Do Metagross do oponente, Terrance sentiu a aura de um treinador de alto nível. Depois de treinar sozinho por tanto tempo, ele de repente quis testar suas habilidades contra alguém como Steven, sendo que vencer ou perder era algo secundário. Claro, mas eu vim aqui para lhe dizer que houve algum progresso na pesquisa de meteoritos. Acredito que não demorará muito para termos conclusões sobre seus efeitos no clima, disse Steven. Terrance assentiu. Este lugar era um campo de batalha natural, com o campo aberto fornecendo um ambiente excelente para batalhas. Eles não precisavam de um árbitro. Cada um deles enviou seu Pokémon para começar a batalha. Cidade de Fortrey. Além do ginásio Fortrey, as casas da cidade eram construídas nas árvores. As pessoas aqui viviam vidas longas e saudáveis. Pokémon selvagens do tipo inseto podiam ser vistos voando dentro das casas. Chuvas pesadas e regulares faziam as árvores aqui ficarem muito mais altas do que em outros lugares. O ginásio Fortrey era especializado em Pokémon do tipo voador. Neste momento, do lado de fora das grandes portas do ginásio, um visitante inesperado estava ali, respirando fundo. Essa pessoa era Terrance. Depois de lutar contra Steven, Terrance foi recomendado por Steven para desafiar o ginásio Fortrey. É evidente que sua técnica de apagamento foca no som. Você pode ganhar algo desafiando o ginásio Fortrey, Steven. Academia Fortrey. Como Terrance tinha acabado de descobrir, o trunfo do líder de ginásio do ginásio Fortrey também era Altaria, assim como o de Terrance. E embora seu estilo de luta seja do tipo voador, eles têm seus próprios métodos de batalha únicos. O resultado da batalha de Terrance com Steven. Terrance de fato não venceu, e mesmo na batalha 3v3, ele não conseguiu forçar o as de Steven Metagross a aparecer. O que diabos o Agron dele comeu para crescer daquele jeito? Agron se alimenta de ferro, e a maioria dos treinadores fornece ferro como alimento para seus Agron. Mas o Agron de Steven, sua comida não poderia ser ferro comum. Considerando o passado de Steven, Terrance suspeitou fortemente que poderia ser algum metal raro e precioso. De qualquer forma, Terrance perdeu, e ele sentiu a diferença entre ele e um treinador de ponta. Para alguém que só estava treinando por 2 anos, ele ainda estava longe daquele nível. Eu sou um desafiante. Em frente ao ginásio Fortrey, Terrance bateu na porta e gritou. Pouco depois, uma garota com um Pokémon azul empoleirado na cabeça saiu correndo. Você está aqui para desafiar o ginásio Fortrey? Swablu. Ao ver o Pokémon na cabeça da garota, Terrance sentiu uma onda de nostalgia. Naquela época, Swablu costumava pousar na cabeça dele daquele jeito também. Sim, sou Terrance, um desafiante de cidade de Falarbor. Ah, então me siga, disse a garota. Terrance seguiu a garota para dentro do ginásio. Diferentemente do lado de fora, o ginásio Fortrey tinha várias estátuas de pedra de diferentes Pokémon do tipo voador, representando a maioria dos Pokémon do tipo voador de Hoenn. Durante esse tempo, Terrance se inscreveu para o desafio do ginásio usando sua Pokédex. Tudo bem, Terrance, se você me derrotar, este emblema apenas será seu.
Terrance ficou surpreso. Espere, a líder de ginásio não deveria ser uma garota um pouco mais velha que ele. Espere um minuto, você é o treinador de ginástica da Ginásio Fortrey? Terrance perguntou surpreso. De acordo com Steven, a treinadora do Ginásio Fortrey era uma mulher madura, habilidosa em Pokémon do tipo voador, tendo Altaria como sua carta na manga. Mas a garota na frente dele, além de ser muito jovem, tinha até Altaria substituída por Swablu na cabeça. Algo não parecia certo. Sim, sou eu. Sou Onona, a nova treinadora da Ginásio Fortrey, a garota confirmou. Terrance ficou confuso por um momento, mas logo percebeu que a maioria dos ginásios operava sob o sistema de herança. Depois que um treinador de ginásio se aposentava, ele tinha o direito de passar seu status de treinador de ginásio para seus filhos. Além disso, com base nas informações de registro do desafiante, o ginásio pode enviar seletivamente Pokémon que sejam mais adequados para testar o desafiante. As informações de ginásio e conferência de Terrance estavam em branco no momento. Da perspectiva do treinador de ginásio, ele era um novato completo. Mesmo que essa Onona ainda não fosse a treinadora de ginásio, era muito normal para ela lidar com o desafio dele. Percebendo isso, Terrance sentiu uma onda de desamparo. Ele não sabia o que fazer. Ele queria desafiar a Altaria do Ginásio Fortrey que Steven havia mencionado, não Onona, que estava parada diante dele com seus Swablu. Depois de hesitar por um momento, Terrance decidiu ser honesto e expressou seu desejo de desafiar o antigo treinador de ginástica, como Steven havia mencionado. De jeito nenhum. O Onona inchou as bochechas instantaneamente, dizendo indignada, eu sou a treinadora de ginásio do Ginásio Fortrey agora. Se você quiser obter o emblema pena, você terá que me derrotar. Além disso, o Onona tinha visto as informações de Terrance. Ele era apenas um treinador novato recém-registrado, ousando desafiar um veterano. Poderia ser que ele a desprezasse? Ok, mas se eu conseguir derrotar você, você pode me ajudar com uma recomendação? Independentemente do resultado, apenas me dê uma chance, disse Terrance. Você tem que me derrotar primeiro, respondeu Onona. Capítulo 192. Vitória esmagadora. A identidade de Onona como treinador de ginásio era de fato legítima. Pelo menos, eles têm árbitros profissionais no ginásio. Sob o comando do árbitro, Terrance e Onona soltaram seus Pokémon. As regras foram definidas para uma batalha 2 contra 2, seguindo as regras de batalha tradicionais. Eu sou Onona, a líder do Ginásio Fortrey. Eu me tornei uma com os Pokémon pássaros e voei pelos céus. Por mais extenuante que seja a batalha, triunfaremos com graça. Testemunha a coreografia elegante do meu Pokémon pássaro e eu. No campo de batalha, o lado de Onona era Swablu, seu pequeno corpo voando no ar, com vista para o Gravlit de Terrance no chão. Quando a batalha começou, Gravlit avançou ansiosamente pelo campo. Essa rodada, eu aceito, disse Onona. Claramente, a vantagem de Swablu no combate aéreo era inegável. Gravlit, não tenha pressa. Tente o lança-chamas primeiro, ordenou Terrance. Um pilar de fogo disparou no ar. O Onona balançou a cabeça. Como esperado, Terrance era um treinador novato. Um lança-chamas desse poder era fraco demais para Gravlit. O movimento era solto, as chamas não eram coesas e a velocidade de liberação era muito lenta. Conforme as chamas subiam mais alto, sua temperatura diminuía constantemente. Swablu não vai se intimidar com esse movimento. Fuja com o ritmo do vento. O Onona instruiu. Swablu circulou em volta do pilar do lança-chamas como uma bola de algodão sendo gentilmente soprada pelo vento, desviando das chamas sem esforço. Simultaneamente, enquanto girava em torno do pilar de chamas, Swablu se aproximou de Gravlit, seu bico brilhando com uma luz ofuscante. Swablu, use bicada. Bicada ou ataque de fúria, o ataque bicada de Swablu foi dominado com perfeição, um nível de habilidade que nem mesmo Terrance tinha visto seu Swablu atingir naquela época. Com luz branca em seu bico, Swablu se tornou uma lança afiada, avançando direto em Gravlit com ataque de fúria. Gravlit e agilidade. Sem pânico, Terrance rapidamente comandou, e ao ouvir o som, Gravlit instantaneamente se transformou em um borrão, evitando facilmente o ataque de fúria. Como pôde? O Onona ficou boquiaberta com Gravlit. Ele poderia até mesmo se esquivar daquela distância? Uma reação tão rápida, o Onona não pôde deixar de admirar. Voar de volta para o céu. A coordenação de Gravlit era impressionante. Contanto que não fosse um ângulo extremamente complicado ou um ataque impossível de desviar, Gravlit conseguia lidar com a maioria dos ataques. O que se seguiu foi uma troca contínua entre Swablu e Gravlit. Tanto Swablu quanto Gravlit demonstraram coordenação notável. Terrance observou que o oponente também colocou grande ênfase na elegância e magnificência durante a batalha. Além disso, sua escolha de palavras foi meticulosa. No entanto, houve pausas intermitentes em sua fala, possivelmente deliberando sobre quais palavras usar, levando a uma execução de comando mais lenta. No céu, Swablu começou a bombardear Gravlit com Pulso do Dragão. Terrance ficou surpreso que Swablu conseguiu aprender Pulso do Dragão. Parecia que, embora Swablu não tivesse evoluído, seu talento era inesperadamente alto. Sem uma linhagem de tipo dragão excepcional, se seu Swablu quisesse aprender Pulso do Dragão, não seria uma tarefa simples. No entanto, Onona havia julgado mal uma coisa. Ela acreditava que o lança-chamas de Gravlit não representava nenhuma ameaça para Swablu. Então, enquanto Swablu permanecesse no ar, estaria seguro. Ao bloquear continuamente o alcance de movimento de Gravlit com Pulso do Dragão e vários movimentos, Onona planejou encurralar Gravlit e então derrotá-lo de uma só vez. Sentindo que era o momento certo, Terrance disse, roda de chamas. Gravlit tinha se alongado e aquecido. Olhando para Gravlit, que sob agilidade estava ansioso para tentar, Terrance olhou para o céu. Swablu ainda estava voando, enquanto Gravlit abaixo começou a emitir um calor fraco enquanto corria, uma luz vermelha envolvendo seu corpo. Então, com um zumbido acompanhado por uma explosão de chamas, chamas envolveram todo o corpo de Gravlit.
Onona olhou para Gravlit, sua expressão confusa, sem entender a intenção de Gravlit. Eles estão tentando atacar Swablu daquela posição? Depois de dar seu palpite, Onona não conseguia acreditar. Um no chão, um no ar, sem nada por perto para escalar. Exceto por Pokémon com poder de salto excepcionalmente bom, era impossível que um ataque alcançasse tal altura. Entretanto, as ações de Gravlit assustaram Onona completamente. Ela nunca tinha visto um Pokémon com poder explosivo tão forte. Swablu, que ainda estava focado no chão, de repente viu um clarão de fogo irromper de baixo. Antes que Swablu pudesse reagir, Gravlit já estava correndo em direção a ele do chão como um foguete. Com o estrondo alto, Swablu foi atingido ainda mais alto, soltando um grito miserável enquanto perdia sua habilidade de voar, impulsionado pela força do impacto a alturas ainda maiores no céu. Quanto a Gravlit, ele também soltou um rugido. Seu corpo era como uma mola que havia esgotado toda a sua força naquele golpe explosivo, deixando suas pernas doloridas. Tendo alcançado tal altura, Gravlit naturalmente não conseguia manter o equilíbrio e só conseguia deixar seu corpo despencar de volta para baixo. Bang! No momento em que Gravlit pousou no chão, Terrance sentiu dor após ouvir o som. Ele não conseguiu evitar sentir uma pontada no coração. Então Swablu também caiu. Comparado a Gravlit, Swablu estava em pior condição, sendo o alvo principal do impacto, e seu corpo pequeno o tornava mais vulnerável a ferimentos. Swablu, incapaz de lutar. O árbitro anunciou o resultado, atordoado. A mudança foi muito repentina, a mudança no estilo de luta muito abrupta. Observando Gravlit se contorcendo enquanto se levantava, os olhos do árbitro se arregalaram em incompreensão. A boca de Onona se abriu levemente, olhando para Gravlit com espanto. Ela sabia que tinha sido descuidada. O lança-chamas de Gravlit não era um movimento direcionado a Pokémon do tipo voador. O poder explosivo daquela roda de chamas era muito assustador, pegando ela e Swablu completamente desprevenidos. Se fosse a altaria de seu professor, qualquer Pokémon no chão não teria chance de escapar de seu controle. Onona pensou consigo mesma. Mas nessa batalha, ela perdeu. Subestimar Gravlit foi um fator, mas mais crucialmente, Swablu não era seu as no momento. Meu próximo parceiro é Sevlus. Respirando fundo, Onona olhou solenemente para Terrance. Ele não parecia tão fácil de lidar quanto um treinador novato. Se ela estivesse totalmente focada na batalha agora, ela poderia ter ajudado Swablu a escapar da roda de chamas. No final, foi um erro de comando dela que fez com que ela perdesse a oportunidade. Volte, Gravlit. Agora, Miss Magius, entre em campo. Olhando para o corpo igualmente machucado de Gravlit, Terrance balançou a cabeça. Parecia muito ferido, então ele não poderia deixar a próxima batalha para Gravlit. Capítulo 193. Ilusão morte instantânea. Mesmo com o corpo cheio de ferimentos da queda, Gravlit ainda olhava ansiosamente para o recém-aparecido Sevlud, sem mostrar sinais de recuar até que Terrance chamou Gravlit de volta e enviou Miss Magius, sinalizando a continuação da batalha. Gravlit ainda podia lutar. Terrance lembrou que a menos que Gravlit estivesse realmente exausto, nem mesmo ferimentos múltiplos poderiam impedi-lo de lutar. Entretanto, observando a agilidade de Sevlud, Terrance sabia que este Sevlud era muito mais rápido que Swablu, e com Onona provavelmente preparada, a emboscada de Gravlit não seria tão eficaz quanto antes. Se o ataque de Gravlit falhasse, isso só resultaria em mais ferimentos sem ganho algum. Miss Magius. Terrance sinalizou para Miss Magius, seu olhar fixo nos Sevlus no céu, que estava esperando o comando de Onona. Não atacar primeiro? Onona observou Miss Magius cautelosamente, tendo aprendido com sua experiência anterior com Gravlit. Ela percebeu que Terrance não era apenas um treinador comum. Não podemos nos dar ao luxo de ser descuidados. Animando-se, Onona disse, Sevluf corte aéreo. Sevluf, com suas penas azul escuras, estendeu suas afiadas garras vermelhas e as balançou vigorosamente em direção ao chão, enviando várias lâminas afiadas formadas a partir do ar em direção a Miss Magius. Bang! 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 Quando o corte aéreo atingiu o chão, Miss Magius se dispersou com a poeira, desaparecendo da vista de Onona e Sevluf, escondendo-se em algum lugar desconhecido. Esse é o aspecto mais difícil de lidar com Pokémon do tipo fantasma. A capacidade deles de se esconderem causa dores de cabeça para a maioria dos Pokémon. Se eles não conseguirem localizar o Pokémon do tipo fantasma, certamente estarão em desvantagem na batalha. Mantenha calma, Sevlus. Observe os arredores. Onona examinou a área, fazendo Sevlus voar mais alto no ar. Ela não acreditava que Terrance não daria um comando para atacar. A atmosfera ficou tensa enquanto Sevlus circulava no ar, seu olhar afiado escaneando tudo ao redor com um grande foco. De repente, bolas das sombras apareceram de todas as direções, uma após a outra, voando em direção a Sevlus. Enfrentando grande perigo, Sevlus recebeu o comando rápido de Onona para usar ataque rápido para fugir. ZZZT, ZZZT, ZZZT. Sevlus batia suas asas sem esforço, desviando calmamente das bolas de sombra, enquanto simultaneamente exibia a elegância de suas belas penas e seus movimentos graciosos. No entanto, quando Sevlus pensou que tinha evitado perfeitamente todas as bolas das sombras, ele sentiu uma dormência rastejando por seu corpo. Suas asas foram invadidas por fortes correntes elétricas. A sensação de formigamento o impediu de bater as asas, apenas conseguindo soltar um grito miserável enquanto caía do céu. Sevlus! Sevlus! O que há de errado? Durante a queda, Sevlus ouviu claramente o chamado do treinador, sentindo-se momentaneamente confuso. Enquanto isso, Onona ficou ainda mais confusa, enquanto observava Sevlus que estava focado anteriormente. Usar de repente o ataque rápido para atacar a onda de trovão que havia sido tecida do nada. Não importava como ela gritasse, não surtia efeito. Então, aconteceu, Sevlus sucumbiu ao efeito da paralisia de onda trovão, perdendo sua capacidade de voar e caindo no chão. Acabou.
Mismagius, bola das sombras. Desta vez foi uma verdadeira bola das sombras. Enquanto Sévulus caía, inúmeras bolas das sombras seguiram de perto. No momento em que atingiram Sévulus, flutuações intensas se espalharam, causando ondas de fumaça. Quando a fumaça se dissipou, a condição de Sévulus apareceu diante dos olhos de todos. Incapacitado, o árbitro respirou fundo. Como os dois Pokémon da treinador de ginásio Onona perderam a habilidade de batalha, o vencedor é Terrance. Desde que o Onona assumiu o ginásio, essa pessoa sempre serviu como árbitro. Uma batalha em que o Onona era tão impotente. Essa foi a primeira vez que ele viu isso. Normalmente o Onona, que tinha acabado de assumir como treinador de ginásio, não era considerada fraca. Na verdade, ela estava até acima da média entre os treinadores. Para alguém da idade dela ser capaz de assumir o cargo de instrutora de ginásio. Foi em parte porque o antigo líder de ginásio esperava que o Onona se desenvolvesse por meio da experiência, mas também mostrou que reconhecia o Onona. A explosão repentina de poder de Gravlit, o comportamento inexplicável de Sévulus, tudo deixou Onona olhando perplexa para a arena. Ela já havia enfrentado desafiantes mais fortes do que ela antes, mas as razões para suas perdas eram compreensíveis, permitindo que ela identificasse suas deficiências. Mas ela estava vivenciando uma batalha tão bizarra e imprevisível pela primeira vez. Na verdade, era uma aplicação de raio da confusão, e raio psíquico bem como a base da habilidade de ilusão de Mismagius. Ele usa a condição confusão para fazer o oponente ver outras cenas. Em uma condição de confusão comum, o usuário não consegue controlar a situação do oponente de forma alguma, e já é uma sorte poder confundir o oponente. Quanto a ser capaz de controlar a condição de confusão do oponente e criar uma ilusão para fazer o oponente seguir seu ritmo, este não é mais um movimento de confusão comum. Essa habilidade de criar ilusões, geralmente apenas Pokémon do tipo psíquico e Pokémon do tipo fantasma poderiam usá-la bem. O princípio da ilusão e alucinação é a condição de confusão transformando confusão incontrolável em confusão controlável. Com Sévulus intensamente focado e incapaz de ver Mismagius, sua atenção estava focada intensamente nos movimentos ao seu redor. De repente, a ilusão das bolas das sombras, juntamente com a voz do treinador, rompeu diretamente as defesas mentais de Sévulus. Isso levou Sévulus a reagir rapidamente e desviar seriamente dessas bolas das sombras. No entanto, essas bolas das sombras eram, em última análise, falsas. Seguindo a trajetória das bolas das sombras, Sévulus atacou direto na onda trovão tecida por Mismagius, e então foi seguido pelo verdadeiro ataque da bola das sombras, deixando Sévulus, que estava paralisado, incapaz de resistir. Eu perdi. Na verdade, Onona não se importava em ganhar ou perder. Ela só queria saber por que Sévulus não obedecia seus comandos e agia por conta própria. Esse era o aspecto mais intrigante para ela. Depois que Terrance explicou em termos simples, Onona de repente entendeu, percebendo que sabia muito pouco sobre Pokémon do tipo fantasma, pois estava focada apenas em Pokémon do tipo voador. Terrance sorriu. Ele conseguia adivinhar os pensamentos do outro, mas nem todo Pokémon do tipo fantasma tinha a habilidade de controlar confusão. Primeiro, requer um nível microscópico de controle sobre a energia, o que pode facilmente confundir um grande número de Pokémon. Segundo, o controle sobre o ritmo ao usar ilusões durante o treinamento e as batalhas também é crucial. Sem prática de longo prazo, ilusões com muitas brechas eram ainda menos úteis do que simplesmente fazer o oponente cair em confusão aleatória. Líder do ginásio Onona, eu vim ao ginásio Fortrey especificamente para desafiar a altaria do ginásio. Você poderia me dar essa oportunidade agora? Terrance perguntou. Treinadores de luta da mesma idade raramente fornecem ganhos a Terrance. Ele já tem uma estrutura aproximada em mente de conhecimento e experiências comuns. A menos que fossem treinadores como Steven, Wallace ou Cynthia, até mesmo líderes de ginásio como Candice e Onona, não impressionam muito Terrance. Eles eram apenas limites definidos pelos antigos líderes de ginásio para testar os treinadores que participavam das conferências. A própria força deles não havia crescido ao nível de treinadores experientes como Steven e outros. Se eles conseguirão ou não se tornar instrutores qualificados dependerá da sua capacidade de crescer enquanto enfrentam desafios continuamente. Capítulo 194. Lutando contra o ginásio Fortrey novamente. Embora relutante, Onona concordou relutantemente com o pedido de Terrance. No entanto, a próxima batalha não aconteceria hoje. O antigo líder de ginásio do ginásio Fortrey não estava no ginásio. Então, Terrance foi arranjado para ter a batalha uma semana depois. Ao receber o emblema pena de Onona, Terrance se despediu temporariamente do ginásio Fortrey e foi morar no centro Pokémon. No Instituto do Tempo todos, incluindo Steven, estavam extremamente ocupados, pois a pesquisa havia chegado a um estágio crítico. Eles temporariamente não tinham tempo para entreter Terrance. Mas Terrance deixou Casfor para trás para ajudar na pesquisa, juntando-se ao grupo de Casfor no laboratório. Uma semana depois, Terrance entrou no ginásio Fortrey mais uma vez. Desta vez, a desafiante era a ex-líder de ginásio do ginásio Fortrey e mentora de Onona, a senhorita Ana. Ao contrário de Onona, a senhorita Ana parecia excepcionalmente sábia. Lembrando-se da descrição que Steven fez dela, Terrance confirmou que havia encontrado a pessoa certa. Devo dizer que fiquei bastante surpresa quando ouvi alguém querer me desafiar, comentou a senhorita Ana enquanto dava as boas-vindas a Terrance. Ao saber por Onona que um desafiante queria duelar com sua altaria, o pensamento inicial de Ana foi que essa pessoa deveria ter sido recomendada. Além disso, havia uma boa chance de que esse desafiante também possuísse um Pokémon como altaria.
O ginásio Fortrey não era famoso em Oen, e a senhorita Ana não era uma líder de ginásio muito conhecida. Desde que entregou o ginásio para Onona há algum tempo, a senhorita Ana raramente enfrentava desafiantes. Os treinadores comuns, e até mesmo os treinadores de ginástica da ginásio Fortrey muitas vezes não sabiam quem ela era, muito menos que seu trunfo era uma altaria. O palpite da senhorita Ana estava de fato correto. No entanto, durante a batalha, ela ficou surpresa ao descobrir que Terrance não enviou uma altaria como ela havia imaginado. Gravlit? Perguntou a senhorita Ana. Sim, espero que você use altaria para batalhar, respondeu Terrance. Após uma breve pausa, a líder de ginásio Ana sorriu e disse, entendo. Nesse caso, atenderei ao seu pedido. Voe pelo céu. Altaria. Dessa vez, Onona serviu como árbitra. Observando os dois Pokémon na arena, ela não pôde deixar de se sentir um pouco perplexa. Isso não era uma repetição da batalha anterior? Só que dessa vez, Swablu foi substituído por Altaria. E mesmo depois que seu Swablu perdeu sua habilidade de luta, ela ainda nutria o pensamento. Se fosse o Altaria de seu professor, o resultado certamente teria sido diferente. E eu já contei ao professor tudo sobre a batalha anterior, Onona pensou consigo mesma. O começo da batalha foi bem parecido com a batalha de Onona e Terrance. A Altaria lançou ataques do céu enquanto Gravlit continuamente evadiu no chão. Embora o poder e a frequência do ataque de Altaria fossem maiores que os de Swablu, desta vez Gravlit foi mais rápido e desviou com mais habilidade. Na barragem contínua de alta frequência de inúmeras bolas de tênis, Gravlit, confiando na coordenação muscular, sempre foi capaz de encontrar rotas de fuga da maneira mais eficiente. Agora mesmo, o ataque de Altaria não deve ser mais difícil de desviar do que os ataques de alta frequência de inúmeras bolas de tênis. No entanto, os ataques de Altaria tiveram um impacto significativo, emanando flutuações inigualáveis pelas bolas de tênis. Mas mesmo assim, Altaria inicialmente não conseguiu fazer nada contra Gravlit. A razão por trás disso foi que a líder de ginásio Ana, depois de ouvir o relato de Onona, deliberadamente manteve Altaria a uma distância de Gravlit, criando muita distância entre os dois Pokémon, dando a Gravlit tempo suficiente para reagir. Parece que isso não vai funcionar. A líder de ginásio Ana riu, sem se incomodar. Então Terrance a viu abaixar o braço e Altaria, percebendo isso, diminuiu lentamente sua altitude de voo. Isso deve colocar Altaria dentro do alcance de ataque de Gravlit, certo? Ana observou Gravlit correndo, querendo ver o que o Onona queria dizer com aquela incrível explosão de poder. Tentando me provocar, hein? Terrance não se importou. Em vez de mudar a estratégia de batalha da batalha anterior com Onona, ele repetiu o mesmo cenário. Agilidade, roda de chamas. Boom! Em um instante, Gravlit explodiu com um poder surpreendente, deixando um rastro de chamas enquanto disparava direto para o céu. Com a velocidade da agilidade combinada com a força explosiva dos músculos das pernas, Gravlit era como uma flecha disparada de um arco, indo diretamente em direção à Altaria. Terrance não estava preocupado que Altaria usaria um movimento para derrubar Gravlit neste momento. Se Altaria não estivesse escondendo nada quando atacou agora, então a velocidade e o tempo de reação de Altaria em liberar o movimento definitivamente não seriam mais rápidos do que a explosão repentina de Gravlit. Na verdade, esse foi o caso. Ana não deixou Altaria contra-atacar, em vez disso, no momento seguinte, incontáveis algodões caíram do corpo de Altaria, envolvendo camada após camada ao redor dele. A roda de chamas de Gravlit pareceu colidir com uma enorme bola de algodão. Embora continuasse a avançar, parecia estar sem força. A velocidade e a força foram compensadas pelo defesa de algodão, e Altaria saiu ilesa desse ataque. O uso do defesa de algodão por Altaria foi rápido, o que era diferente de Swablu. O crescimento físico de Swablu não ajudou a criar uma obstrução tão grande como defesa de algodão de Altaria para bloquear a roda de fogo. No ar, Gravlit, bloqueado por defesa de algodão, caiu do céu assim como da última vez. Vendo essa cena, Onona pareceu agradavelmente surpresa. Foi assim que Swablu perdeu, e como Gravlit também não tinha habilidade de voar. Se o professor atacasse naquele momento, a vitória seria garantida. Altaria, sopro do dragão. A voz melodiosa soou nos ouvidos de Onona. Seguindo o som, ela viu Altaria, sob o comando da líder de ginásio Ana, exalando um sopro de dragão verde em direção ao local de pouso antecipado de Gravlit. Mas, enquanto o sopro do dragão se dirigia para o local de pouso de Gravlit, Gravlit gradualmente estabilizou sua descida durante a queda, controlando seu ritmo ao reverter a rotação da roda de fogo. Então, de repente, ele cuspiu uma chama, desviando de sua trajetória original. Onona exclamou surpresa, olhando atonita para Gravlit, que pousou suavemente. Ana também ficou um pouco surpresa. Isso parecia diferente do relato de Onona sobre a batalha. Era bem simples, depois da batalha com Onona. Terrance de repente percebeu que Gravlit não tinha passado por nenhum treinamento específico para lidar com Pokémon do tipo voador. Se ele usasse seu estilo de luta usual, então ser afetado pela gravidade durante uma queda de alta altitude seria inevitável. Terrance não queria que a situação da última vez se repetisse, quando não conseguiu controlar o equilíbrio no ar, perdendo o controle do corpo e acabando se machucando. Então, durante esta semana, Terrance rapidamente começou a treinar Gravlit para quedas, com o objetivo de fornecer a Gravlit um método para pousar suavemente. As características únicas de cidade de Fortrey forneceram a Terrance excelentes campos de treinamento, árvores altas estavam por toda parte aqui com a ajuda de Altaria. Gravlit passou a semana inteira praticando simulações de queda. Os resultados foram muito bem sucedidos. Gravlit completou o treinamento, conseguindo pousar quase perfeitamente em todas as simulações. Capítulo 195. Tremendo o chão.
Retornando ao chão, Gravlit era como um peixe de volta à água, embora sua velocidade tivesse diminuído consideravelmente em comparação a antes. O preço de sua explosão de poder foi o gasto excessivo de força em todas as partes de seu corpo. Gravlit teria que relaxar por um tempo para se recuperar totalmente da dor intensa. No entanto, na batalha, o oponente claramente não estava preparado para dar a Gravlit nenhum tempo de relaxamento. Cada minuto, cada segundo, era crucial para decidir o resultado. Altaria se moveu graciosamente, observando atentamente cada movimento de Gravlit. A explosão repentina agora assustou Altaria. Se não tivesse reagido rapidamente, poderia ter sido atingido. Estrondo. Um golpe poderoso atingiu o chão, causando ondulações que atingiram Gravlit, que rolou desajeitadamente para evitá-lo. Vendo a situação na arena, Terrance suspirou interiormente. Parecia que Gravlit não tinha uma boa maneira de lidar com Altaria. Entretanto, se a situação continuasse assim, Altaria também não conseguiria fazer nada contra Gravlit. Apesar da esquiva desajeitada atual de Gravlit, sua resistência estava se recuperando. O treinamento extenuante deu a Gravlit uma resiliência excepcional, que também é resultado do físico forte desenvolvido a partir de seu estilo de luta único. Sem essa resiliência, batalhas repetidas teriam exaurido Gravlit há muito tempo. Então, mesmo que Gravlit se esquivasse às pressas, ele também estava conservando sua força, esperando pelo próximo ataque. E o momento desse ataque dependia de Terrance, o treinador. Altaria foi capaz de bloquear a roda de chamas, e se Terrance não conseguisse pensar em outra maneira de criar uma oportunidade para Gravlit explodir com sua habilidade, a batalha estaria em perigo de ser perdida. Numerosas estratégias táticas rapidamente apareceram e evoluíram na mente de Terrance. Dada a situação atual, as chances de Gravlit de virar a maré eram lamentavelmente pequenas. Depois de um momento de reflexão, enquanto Gravlit desviava de um sopro do dragão, Terrance pensou em 2 métodos de ataque para tentar. Mas quando ele estava prestes a dar um comando, o corpo arrastado de Gravlit começou a passar por uma mudança peculiar. Sentindo essa mudança especial, Gravlit imediatamente gritou lembrando Terrance. Nesse momento, a mudança de Gravlit se manifestou principalmente nas chamas em seu corpo. Isso é, Terrance ficou surpreso. Roda de chamas? Não, quando Gravlit usa a roda de fogo, ele precisa girar seu corpo para condensar as chamas que cobrem todo seu corpo. Em outras palavras, ele usa seu corpo como poder, queimando sua própria energia para manter o alto poder das chamas, e ataca seu oponente com rotação rápida. Mas agora, enquanto Gravlit corria horizontalmente, ele não executou a ação preparatória antes de usar o movimento. Chamas surgiram do nada em seu corpo, e a concentração de chamas era assustadoramente alta. Mesmo enquanto Gravlit corria em alta velocidade, nenhuma faísca respingava. Além disso, as chamas lentamente cobriram todo o corpo de Gravlit densamente, sem nenhuma lacuna. Além disso, impulsionado por essa chama, a velocidade de corrida de Gravlit se tornou cada vez mais rápida, até mesmo superando sua velocidade antes da erupção. Bombardeio de chamas. Vendo essa cena, Terrance entendeu. Gravlit tinha compreendido um novo movimento em batalha? Roda de fogo e bombardeio de chamas eram extremamente semelhantes, a ponto de aqueles não familiarizados com os princípios poderem confundir os dois movimentos. Roda de fogo era mais como queimar estamina para bater no oponente com impacto de fogo. Bombardeio de chamas, por outro lado, constrói sobre essa fundação gerando chamas. Ele usa as chamas como propulsão, convertendo-as continuamente em estamina, estimulando todos os aspectos do corpo para amplificar a velocidade, então liberando um ataque com força total. Comparado ao roda de fogo, o poder do bombardeio de chamas era ainda mais forte, mas a tensão e o impacto dele no corpo eram muito mais aterrorizantes do que o do roda de fogo. Se a roda de fogo fosse usada dentro da norma, ela poderia não ter muito impacto em si mesmo. A pessoa poderia até mesmo mover o corpo levemente para aliviar o impacto. Mas bombardeio de chamas definitivamente não era a mesma coisa. A explosão de alta intensidade de poder, velocidade e força que ele trazia também significava que o próprio Pokémon tinha que suportar parte do recuo. Esse era o custo dos movimentos de alta intensidade. Muito bom, com esse movimento podemos pegar o oponente desprevenido. A boca de Terrance se contraiu. Ele pensará nas consequências mais tarde. Mas por enquanto, o ataque era o foco principal. Gravlit, use o bombardeio de chamas. Cercado por chamas, o corpo de Gravlit só podia ser visto vagamente neste momento. Sob a corrida ultra rápida, parecia que estava arrastando uma enorme coluna de fogo. Embora as chamas estivessem extremamente condensadas por todo o corpo, devido à velocidade ser muito rápida, ainda dava às pessoas uma ilusão visual. Por causa da corrida de Gravlit, as chamas ficaram presas do lado de fora. Bang! Acelerando continuamente, Gravlit de repente impulsionou com toda a sua força, saltando ferozmente em direção ao Altaria no ar. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos. Um treinador experiente pode frequentemente comandar em um instante, ou mesmo assim que o treinador abre a boca. Pokémon com forte vínculo com seu treinador podem entender suas intenções. A expressão de Ana mudou. A erupção de Gravlit dessa vez foi ainda mais intensa do que antes, não mostrando sinais de fadiga pelo esforço anterior. Defesa de algodão? A essa distância havia tempo, mas Ana também podia ver que, com a velocidade e o poder do bombardeio de chamas, devido às chamas concentradas ao redor de seu corpo, ele poderia facilmente atravessar o defesa de algodão. As chamas tinham forte poder de penetração contra o defesa de algodão. Neste momento, Altaria também não conseguiu desviar e foi inevitavelmente atingida. Ataque celeste. A expressão de Ana ficou séria e ela disse em voz alta, embora não haja tempo suficiente para armazenar energia no céu, como um ginásio do tipo voador, devemos mostrar nossa grandeza. Terrance franziu a testa. Confronto direto? Embora o ataque celeste de Altaria tenha sido incompleto, mas, bang!
Quando uma luz vermelha e uma luz azul colidiram, as chamas reunidas no corpo de Gravlit se dispersaram diretamente, levantando uma onda de calor e fumaça. Terrance olhou fixamente para o céu, apenas para ver Gravlit caindo rapidamente. Felizmente, Gravlit ainda mantinha consciência no momento e, usando a técnica de rotação, começou a se preparar para um pouso suave. O ataque do céu de Altaria foi muito abrupto, falhando em liberar seu verdadeiro poder. Mas mesmo assim, devido ao impacto duplo de bombardeio de chamas e ataque do céu, Gravlit, mesmo que não se tornasse incapaz de batalhar, não estava longe da exaustão. Aí vem. Terrance quase adivinhou a intenção de Ana, ferir gravemente Gravlit, e então, quando ele pousar, ele não será capaz de resistir ao ataque do oponente. No céu, Altaria também tinha ferimentos, mas eles pareciam insignificantes. Ele ainda olhava para o chão, e quando Gravlit caiu, um grito agudo soou. Esse grito carregava um ritmo especial, aparentemente desencadeando alguma mudança estranha, até mesmo fazendo Terrance, parado do lado de fora da arena, sentir os tremores no chão. Capítulo 196. A batalha termina. Após Gravlit pousar, ele pretendia continuar se movendo, recuperando-se gradualmente enquanto corria. No entanto, antes que pudesse reagir, um poderoso tremor sacudiu o chão. No ar, cada grito agudo de Altaria fazia a arena tremer. Gravlit tinha acabado de levantar o pé quando seu poder foi aparentemente drenado, e antes que desse 2 passos, ele quase tropeçou no chão. Deveria ter sido usado antes. O olhar de Terrance não se demorou em Gravlit, deixando-o descobrir como superar o chão trêmulo por conta própria. Em vez disso, ele olhou para o céu, aguçando os ouvidos para ouvir os gritos de Altaria. Então é isso. O tremor intenso só ocorreu no terreno rochoso e celeste da arena, com o tremor da arena se tornando cada vez mais pronunciado. No entanto, Terrance não foi afetado por mais perturbações. Parecia que a fonte dos tremores estava dentro da arena. Terrance sentiu apenas uma leve ondulação. Sem nenhum comando de Terrance, Gravlit tentou escapar do terremoto correndo em um estilo de pulo. No entanto, foi inútil. A frequência dos tremores de terremoto seguiu os gritos de Altaria. Toda vez que Gravlit pousava, o ritmo dos tremores de terremoto mudava, tornando agonizantemente difícil para Gravlit controlar sua coordenação corporal. A coordenação corporal era a força de Gravlit. Seu controle sobre as pernas não era apenas extremamente meticuloso, mas também muito proficiente. No entanto, neste terremoto em constante mudança, o controle de Gravlit se tornou totalmente inútil. O solo ondulado tornou-se como uma lâmina pendurada no pescoço de Gravlit, tornando-o incapaz de resistir. Sem solo estável e sólido, a coordenação de Gravlit mais uma vez revelou uma fraqueza, uma que nem mesmo Terrance havia previsto. Se o terreno fosse um pântano ou alguma outra situação complexa, Gravlit ainda não teria como lidar com isso. Terrance fez uma nota mental. As fraquezas dos Pokémon precisavam ser expostas por meio de batalhas contínuas para que, como treinador, ele pudesse conduzir treinamento relevante depois. No entanto, nenhum desses era o principal propósito de Terrance estar aqui. O que ele queria ver era esse terremoto. A técnica de criar terremoto usando som. Pode-se dizer que este foi o terremoto mais fraco que Terrance já viu, sem qualquer poder. Não era nada como as inúmeras rachaduras e tremores secundários que acompanhavam a pisada de Tiranitar, Nidoking ou Hiddon. Era apenas uma vibração simples. No entanto, fez com que os olhos de Terrance se arregalassem e olhassem para Altaria com admiração. Quão difícil é para um Pokémon do tipo voador aprender terremoto? Difícil, difícil, difícil. Usando o som para desencadear terremoto. Terrance observou Altaria. Seu grito parecia ter uma frequência especial, uma que Terrance queria descobrir. Gravlit fez sua luta final. Depois de suportar um terremoto, sua resistência estava quase esgotada. Junto com o sopro do dragão de Altaria, Gravlit perdeu sua coordenação ágil e não conseguiu escapar do ataque contínuo de movimentos. Com um bang, Gravlit infelizmente foi atingido e lançado voando, perdendo a consciência. A vencedora é Ana do ginásio Fortrey. O Onona anunciou o resultado sem jeito. Era sua primeira vez servindo como árbitra, mas ela já havia feito seu julgamento sobre o resultado da batalha muito antes. Anteriormente, muitos desafiantes haviam perdido para o professor dessa maneira. Se o oponente não fosse um Pokémon do tipo voador, eles seriam inevitavelmente interrompidos por esse terremoto em constante mudança, perdendo seu ritmo habitual e então, passo a passo, caindo em uma armadilha. Em tal situação, ser um Pokémon do tipo voador já dá uma vantagem absoluta. No entanto, ao lidar com desafiantes anteriores, Ana geralmente fazia Altaria usar terremoto logo no começo. Mas dessa vez contra Terrance, ela esperou até o último momento, quando Gravlit estava quase sem resistência, para usar a tática de bloqueio. Isso era muito raro. Uma ótima treinadora, vendo Terrance imersa em pensamentos, Ana lembrou-se de sua Altaria. Parecia que Terrance tinha vindo desafiá-la com essa intenção. Obrigado, líder de ginásio Ana. Terrance se aproximou e disse. De nada, Ana respondeu. Ela esperava que Terrance fizesse algumas perguntas ou expressasse suas dúvidas, mas, para sua surpresa, Terrance se desculpou do ginásio Fortrey para levar Gravlit ao centro Pokémon. Professor, por que você esperou até o fim para deixar Altaria usar terremoto? Se você tivesse usado desde o começo, Gravlit não teria perdido antes? Onona perguntou, confusa. Não é tão simples assim, Ana sorriu. Se Gravlit não estivesse tão exausto no final, teria sido difícil acertá-lo com ataques comuns. Sua agilidade, até eu raramente vi. Além disso, esta não é uma batalha de ginásio. Não há necessidade de revelar muito cedo demais. Houve treinadores que desafiaram o ginásio Fortrey antes. Diante da tática terremoto de Ana, um número muito pequeno de treinadores foi capaz de ajudar seus Pokémon a encontrar oportunidades no local e superar o terremoto. E eles até usaram o terremoto para contra-atacar, ganhando com sucesso o emblema Pena.
Claro, havia um elemento de líderes de ginásio indo com calma, mas aqueles que conseguiam reagir rapidamente em batalha e resolver situações perigosas eram todos treinadores naturalmente talentosos. Embora Onona não soubesse muito sobre Terrance, Ana não o subestimou. Para evitar que Terrance ajudasse Gravlit a atravessar o terremoto durante a batalha, ela escolheu primeiro esgotar a resistência de Gravlit. Então, quando Gravlit desacelerou, ela usou o terremoto para dar o golpe fatal, prendendo Gravlit e tornando-o impotente para resistir. Ainda tenho algumas dúvidas, no entanto. Através dos óculos, Ana revelou uma pitada de confusão em suas pupilas azul celeste. A intenção de Terrance parecia ser o terremoto de Altaria, não havia como confundir seu olhar focado e atento quando Altaria liberou o terremoto. Parecia que vitória ou derrota naquele momento não eram mais importantes para Terrance. Observando a professora ponderando, Onona inclinou a cabeça confusa. Cidade de Fortrey, Centro Pokémon. Terrance entregou Gravlit para a enfermeira Joy. Com a habilidade de recuperação de Gravlit, aqueles ferimentos logo iriam sarar. Sentado no Centro Pokémon, Terrance começou a refletir sobre a batalha que havia acontecido, usando o som para desencadear terremoto. A linha de pensamento por trás disso foi semelhante à de apagar, mas diferente. Apagar era baseado no movimento Mirror, copiando rapidamente o movimento do oponente e calculando a frequência de ressonância para disparar vibrações e interromper a estrutura de energia dentro do movimento. Mas essa técnica de usar som para desencadear terremoto, Terrance tinha visto isso em Explode. Seu poder era muito mais forte do que o que Altaria liberou. Com a força da voz de Altaria, o método tradicional ainda não conseguia desencadear terremoto, e Terrance tinha alguma compreensão das razões por trás disso. No terreno rochoso e celeste, as rochas tremeram violentamente, mas eu não senti os mesmos tremores, embora estivesse na borda do terreno rochoso. Em outras palavras, esses tremores eram apenas as rochas balançando. Capítulo 197. Progresso da pesquisa. Altaria não ativa o terremoto, mas sim induz vibrações em rochas. Comparado ao movimento terremoto tradicional, seu poder é muito mais fraco. A habilidade de causar vibrações em rochas também vem da familiaridade com elas. Como um Pokémon do ginásio Fortrey batalhando diariamente no terreno rocha e céu, ele naturalmente entende bem o terreno. Isso explica sua habilidade de induzir vibrações nas rochas com seu grito. O material da arena e o material daquelas estátuas de Pokémon do tipo voador que vi no meu caminho para cá parecem estar relacionados. Parece que essas rochas são um símbolo de cidade de Fortrey, e até mesmo do ginásio Fortrey. Essa tática de vibrar o terreno rochoso é provavelmente um teste preparado pela líder de ginásio Ana para desafiar os treinadores. Para atingir esse efeito, Altaria exigiu prática com pedras por um longo tempo. Nesse aspecto, é bem similar à técnica apagar ponto. Mesmo sem um ataque espalhado, ele pode induzir vibrações com seu grito não tão poderoso. Isso certamente não é algo que pode ser explicado em poucas palavras, o que significa que mesmo sem depender do ataque espalhado, resultados semelhantes podem ser alcançados por meio de esforço persistente. Mas ataque espalhado é definitivamente a direção certa. Normalmente ninguém mostraria seus movimentos para Terrance praticar. Então, há outros fatores que podem afetar o cálculo de Altaria das frequências de energia dos movimentos? Depois de criar a técnica de apagamento, Terrance seguiu diligentemente seu próprio plano, acreditando que a técnica estava aperfeiçoada e que seria apenas uma questão de tempo para validar sua eficácia. Entretanto, ver a Altaria de Ana induzir vibrações em objetos inanimados usando o mesmo grito deu a Terrance uma nova ideia. Afinal, rochas são corpos geológicos formados pela reunião de minerais formadores de rochas em uma certa estrutura, e movimentos são compostos de diferentes energias elementares. Embora possam parecer diferentes, o conceito permanece inalterado. Se eu fosse Ana, como eu faria Altaria entender rapidamente essas pedras e dominar a técnica de vibração? Terrance ponderou. Brincando com pedras, dormindo em pedras, voando sobre pedras e até mesmo tendo todas as batalhas em um terreno rochoso. É somente por isso que Altaria pode entender completamente as pedras, sentir a conexão com elas e usar o som para causar vibrações simples. Ah, é o ambiente. O ambiente é importante. Eu estava muito focado em expor Altaria a uma gama maior de movimentos, esperando que ela aprendesse por tentativa e erro, mas negligenciei em fornecer a ela um ambiente propício para sentir a energia desses movimentos. A Altaria do ginásio Fortrey pode ver pedras a qualquer hora, em qualquer lugar, senti-las e usar terrenos rochosos para praticar. A eficiência certamente não pode ser comparada à habilidade apagar tentada repetidamente. Altaria de repente ser capaz de apagar hidrobomba é provavelmente devido ao clima úmido perto de cidade de Fortrey, o que permitiu que Altaria se familiarizasse com a energia da água. Com exposição prolongada e treinamento em um ambiente tão rico em energia da água, o treinamento de Altaria na técnica de apagar se tornou muito mais eficaz. Não é de se admirar que a velocidade de cálculo do movimento do lança-chamas seja a mais lenta, acontece que também é influenciada pelo ambiente, especulou Terrance. Se é de fato por causa do clima chuvoso perene perto de cidade de Fortrey que a afinidade de Altaria por certos movimentos pode aumentar, então se eu for até um vulcão, talvez Altaria possa perceber lança-chamas mais facilmente? Ou se eu for até uma geleira gelada, talvez ela possa perceber raio de gelo? Não, então que tal movimentos como hiperraio, bola das sombras? Terrance coçou a cabeça e suspirou. Bem, independentemente de estar correto ou não, eu tenho que tentar. 3 dias atrás, no Instituto do Clima, o professor Luxi e um grupo de pesquisadores estavam reunidos em volta de uma máquina com sobrancelhas franzidas. Quando uma luz verde piscou, suas expressões mudaram imediatamente. Você já extraiu? Steven perguntou. Não, a estrutura energética do meteorito é muito estável. A extração normal é impossível.
Se a intensidade for aumentada, o meteorito pode ser danificado. Não importa como você veja, a destruição do meteorito não é um bom resultado, disse o professor Luxi. Steven assentiu. Se o meteorito fosse destruído, sua energia, sem uma nave, se dissiparia diretamente no ar. Houve tentativas de extrair a energia da evolução das pedras evolutivas, usando dezenas delas para criar um Pokémon poderoso, mas não funcionou. Se a estrutura estável de tal nave de energia fosse interrompida, a dissipação de energia seria um problema menor. Na verdade, poderia até levar a uma explosão massiva. Além disso, o meteorito foi emprestado de Terrance. Eles não podiam se dar ao luxo de arriscar com ele. Não há outra maneira? Perguntou um pesquisador. Não. Quando uma luz verde criou um caminho no dispositivo, a testa franzida do professor Luxi relaxou. Parece que há um avanço. A estrutura do meteorito foi replicada. Traga rapidamente o analisador de energia. Assim, depois de testemunhar o terremoto do tipo voador no ginásio Fortrey, Terrance retornou diretamente ao Instituto do Clima. Ele não está planejando deixar a Altaria copiar o oponente. O movimento terremoto não era adequado para a Altaria, e mesmo que ele o aprendesse, não seria muito útil. Seria melhor gastar esse tempo de treinamento refinando ainda mais a pagar. De volta ao Instituto do Clima, Terrance ficou surpreso ao não encontrar nenhuma mudança climática em comum fora do laboratório hoje. Senhor Terrance, é? Um assistente de laboratório avistou Terrance e se aproximou dele. Houve um avanço crucial na pesquisa sobre o meteorito. Todos estão incrivelmente ocupados no momento. Aqui está o essencial. Há 3 dias, pesquisadores observaram um caminho de energia dentro do meteorito. Após simulações, eles descobriram resultados surpreendentes. Então, irei visitar Casfor. Após uma breve conversa, Terrance correu para encontrar Casfor. Embora tivesse se passado apenas uma semana desde que se separaram, após o treinamento dos veteranos do Instituto do Clima, Casfor deveria ter aprendido algumas coisas novas. Laboratório de Simulação Climática. Depois de procurar por aí, Terrance finalmente chegou aqui. Ele viu uma dúzia de Castforms brincando na neve. Ao ver Terrance, Casfor imediatamente parou de brincar, fingindo estar indiferente enquanto estava ao lado de um boneco de neve. Volte, Casfor. Fingindo não notar, Terrance chamou Casfor e o recuperou com uma bola safari. Em seguida, ele precisava descobrir o que a Casfor havia conquistado durante esse período para planejar melhor seu futuro regime de treinamento. Além disso, quando ele foi para a cidade de Fortrey, Terrance comprou uma Ultra Ball para Casfor. Comparada à bola Safari, que era de qualidade similar às Pokébolas produzidas em massa, a Ultra Ball melhoraria significativamente a qualidade do descanso de Casfor. Fora isso, ele não tinha nada além de Pokébolas comuns com ele para lidar com várias situações. Se ele quisesse capturar um Pokémon, Pokébolas comuns seriam suficientes. Quanto a Pokébolas melhores, ele esperaria até capturar o Pokémon e então prepararia algo mais econômico com base nas espécies de Pokémon. Capítulo 198. Uma oportunidade para resolver o clima e o presente. Terrance estava na área de descanso do Instituto Meteorológico, pesquisando a geografia da região de Oen. A região de Oen, com suas inúmeras ilhas, tende a ter chuvas frequentes em muitos lugares devido à proximidade com o oceano, resultando em um clima relativamente úmido. Também havia algumas áreas que eram bem quentes. A cratera do Monte Chimney e o Caminho de Fogo, que foi aberto para circunstâncias especiais, são paraísos para Pokémon do tipo Fogo. Se o ambiente externo afeta o treinamento de apagar, talvez valha a pena tentar quando eu tiver tempo. Para movimentos do tipo Água, praticar perto de cidade de Fortrey é o ideal. Para movimentos do tipo Fogo, posso considerar seguir o Caminho do Fogo. Para movimentos do tipo Elétrico, aqui é bom. Para movimentos do tipo Grama, aqui. E para movimentos do tipo Pedra, esta também é uma boa escolha. Além disso, para o Bola das Sombras, posso ir ao Monte Fogo. Enquanto observava as descrições dos vários lugares em Oen, o olhar de Terrance mudou para a cidade de Larousse. No entanto, antes que ele pudesse se aprofundar mais, alguém bateu na porta. Era Steven, segurando uma caixa nas mãos. A pesquisa foi concluída e descobrimos que o meteorito está de fato relacionado ao clima, começou Steven. O item na caixa era o meteorito, e depois que os resultados da pesquisa ficaram claros, o Instituto Meteorológico enviou o meteorito de volta para Terrance. Qual foi o resultado? Perguntou Terrance. Steven organizou seus pensamentos antes de falar. Por um lado, é bem diferente da pesquisa no Instituto do Tempo. Se o Instituto do Tempo quer desenvolver uma máquina que pode mudar o clima, o conhecimento necessário é o tipo que pode influenciar o clima, similar às habilidades de Pokémon como Psyduck e Altaria. No entanto, essas habilidades não são fortes, o alcance que elas podem influenciar é limitado e não podem ser simuladas em larga escala. Desde o início, essas habilidades foram limitadas em seu alcance de influência, e é difícil encontrar conhecimento e ideias para mudanças climáticas em larga escala a partir delas. Mas esse meteorito é muito especial. Ele pode suprimir a capacidade de mudar o clima. Suprimir a habilidade de mudar o clima? O que isso significa? Terrance ficou intrigado. Após simular a estrutura de energia dentro do meteorito, usamos seus princípios para criar uma máquina. No entanto, essa máquina não conseguia mudar o clima. Em vez disso, quando tentamos usar outro dispositivo para mudar o clima, o dispositivo original que podia alterar o clima local de repente se tornou ineficaz. Terrance ficou completamente perplexo. Ineficaz? Isso não é ruim? Os resultados da pesquisa tornaram ineficaz o dispositivo que poderia alterar o clima local? Steven balançou a cabeça. Eu também não entendi muito bem, mas o professor Luxi ficou muito satisfeito com os resultados, dizendo que há um progresso notável na pesquisa. Então é o suficiente? Eles não precisam mais estudar o meteorito? Terrance perguntou.
Não por enquanto. Extrair a estrutura energética do meteorito já é o limite com a tecnologia atual. Além disso, com a estrutura energética do meteorito, o Instituto do Tempo tem uma nova direção de pesquisa por um longo tempo. Estudar o meteorito não é tão importante quanto antes, mas... Steven fez uma pausa. Esta é apenas minha própria especulação. Mas você se lembra do resultado da investigação anterior? Este meteorito provavelmente está relacionado a Rayquaza. De acordo com registros históricos, Rayquaza sempre interveio para parar as batalhas entre Groudon e Kyogre. Isso também sugere que Rayquaza pode ter a habilidade de suprimir esses dois Pokémon super antigos. Combinando essas informações com as histórias das lendas, acredito que após entrar em contato com o meteorito colorido, Rayquaza passou por uma transformação incomum, semelhante à evolução. Terrance entendeu. Então você quer dizer que, hipoteticamente, Rayquaza tem uma habilidade similar à aclimatação. E a misteriosa mudança provocada por esse meteorito privou Rayquaza temporariamente dessa habilidade, daí essa direção de pesquisa. Algumas habilidades dos Pokémon mudam com a evolução, isso já foi confirmado. Como um Pokémon lendário, o método e a habilidade de Rayquaza de mudar o clima estão naturalmente além daqueles dos Pokémon comuns. Se pudermos entender o princípio por trás disso, então há uma possibilidade de resolver o clima normal de Hoenn. Terrance assentiu. Esse era um processo de engenharia reversa. Os pesquisadores queriam deduzir o método de Rayquaza de mudar o clima a partir da estrutura de energia dentro do meteorito. Com o conhecimento desse princípio de mudança climática, a solução para o problema climático anormal de Hoenn estava próxima. Então, isso significa que esse meteorito realmente pode estar relacionado a Rayquaza? Terrance segurou o meteorito, sem saber o que fazer se ele realmente tivesse uma conexão com Rayquaza. Parece ser esse o caso. Steven suspirou. Você não deve espalhar a notícia deste meteorito. Se chegar aos ouvidos de indivíduos maliciosos, pode levar a grandes problemas. Nos últimos anos, duas organizações se tornaram ativas em Hoenn. O objetivo principal delas parece ser os dois Pokémon super antigos, Groudon e Kyogre. No entanto, essas organizações já cresceram consideravelmente, então eliminá-las não será fácil, explicou Steven. Se as notícias sobre Rayquaza se espalhassem e outra organização surgisse buscando Rayquaza, isso seria um grande problema. Entendo, Terrance assentiu. Pokémon super antigos não são fáceis de lidar, procurá-los geralmente acaba mal. Se Groudon e Kyogre fossem invocados e outra batalha acontecesse, isso traria devastação para toda a região de Hoenn. Terrance olhou pela janela, pensando em como lidar com o meteorito. Você está prestes a ir embora? Steven perguntou. Sim, Terrance assentiu. O concurso Pokémon em Cidade de Lilikov estava prestes a começar, e ele precisava se apressar. Antes de ir, leve isso também. É um presente do Instituto do Clima, disse Steven, tirando alguns itens. As descobertas da pesquisa do meteorito são significativas. Como dono do meteorito, considere esses itens como um símbolo de apreciação dos pesquisadores. Também é um presente para você, Steven sorriu. Além disso, você satisfez minha curiosidade, então deve aceitar isso. Terrance olhou para os itens. Eram 5 no total. Uma rocha amarelo amarronzada, uma rocha azul gelo, uma rocha marrom avermelhada, uma rocha cristalina e, finalmente, uma gota de água solidificada. Enquanto Terrance pegava esses itens, ele notou a tensão no rosto de Steven. Quando Steven olhou para essas pedras, seus olhos estavam cheios de emoções indescritíveis. Esta é a água mística. Terrance olhou para a gota azul solidificada e falou subconscientemente. Dos 5 itens, este era o único que ele reconhecia. Água mística, um item milagroso que pode amplificar a maestria de um Pokémon em movimentos do tipo água. A maioria deles é formada naturalmente, e o progresso atual na síntese artificial de água mística estava enfrentando vários obstáculos técnicos. O custo de fazê-lo supera em muitos benefícios. Essas 4 rochas são rocha úmida, rocha de calor, rocha gelada e rocha lisa. Elas são amostras especiais trazidas de volta pelo Instituto do Tempo de vários climas durante pesquisas de campo. Por meio de experimentação, foi descoberto que esses são minerais especiais que podem influenciar o clima. Capítulo 199. 4 pedras. Rocha gelada foi descoberta por uma equipe de exploração nas cavernas marinhas rasas. Apesar de estar localizada no oceano, a caverna era tão fria quanto o inverno rigoroso, com rochas congeladas e um frio penetrante no ar. Rocha lisa veio do maior deserto em Hoenn, escavado de uma área onde tempestades de areia nunca cessavam. Rocha úmida e rocha de calor também foram encontrados em condições climáticas semelhantes. Frio extremo, calor extremo, tempestades de areia, chuva pesada. As 4 rochas foram encontradas nesses lugares com clima normal. Os pesquisadores exploradores trouxeram de volta muitas amostras locais, mas apenas algumas exibiram habilidades estranhas. Essas 4 rochas, mostrando habilidades estranhas, receberam, cada uma, respectivamente, esses 4 nomes. Pesquisas revelaram que essas rochas estranhas tiveram um efeito notável correspondente aos seus respectivos climas. As cavernas marinhas rasas, extremamente frias e com rochas geladas por toda parte, imediatamente desabaram e derreteram quando essas rochas geladas foram removidas. Consequências semelhantes seguiram-se em outros lugares. Após experimentos, essas rochas estranhas foram determinadas a amplificar ou fortalecer certos climas e condições meteorológicas. O Instituto do Tempo coletou um número significativo dessas rochas estranhas de várias regiões. As descobertas de sua pesquisa também foram colocadas em uso preliminar em experimentos. Então essas 4 rochas e água mística são um símbolo de apreciação do Instituto do Tempo, disse Steven. Rochas que podem fortalecer o clima.
Terrance refletiu e então falou, esse efeito poderia se estender aos movimentos dos Pokémon? Vejo que você também pensou por aí. Suponho que a razão para essas 4 pedras como presente seja seu Casfor, comentou Steven. Casfor era bastante ativo no Instituto do Tempo. Após alguma consideração, os pesquisadores sentiram que dar a Terrance algo significativo mostraria mais sinceridade. Embora as 4 rochas não fossem extremamente valiosas, seu valor está em sua raridade e falta de disponibilidade no mercado. Seja escavação ou refinamento, encontrar rochas com efeitos reais não é uma tarefa fácil. Bem, Terrance pegou as 4 pedras e a água mística, incapaz de conter sua excitação. Elas serão realmente úteis para Casfor. Terrance estava preocupado com o crescimento de Casfor, pensando que ele não teria escolha a não ser retornar à academia. Mas essas 4 pedras eram ainda melhores do que os métodos de treinamento que ele havia criado. Essas 4 rochas eram itens extremamente raros, semelhantes à presa do dragão, orbe do dragão, e pedras evolutivas, contendo energia inimaginável e valor de pesquisa. O foco principal da pesquisa do Instituto do Tempo era alterar o clima de Hoenn, e a maioria dessas rochas foi usada nessa pesquisa. Mas usá-las somente para Pokémon era algo que ninguém havia tentado ainda. Havia uma chance de que Terrance fosse o primeiro criador a usar as 4 pedras para ajudar no treinamento de Casfor. Parece que você realmente gosta desses presentes, Steven observou. Sinceramente, é a primeira vez que vejo esse tipo de pedra. Se possível, preciso encontrar algumas para adicionar à minha coleção. Terrance sorriu, mas não respondeu. Os pesquisadores do Instituto do Tempo eram astutos. Eles identificaram a fraqueza de Terrance diretamente. Itens novos que pudessem ajudar no treinamento Pokémon, especialmente seus Pokémon, eram provavelmente as coisas mais atraentes para ele. É difícil recusar. Essas pedras raras, se Terrance não as encontrar, ele pode nunca mais conseguir obtê-las. Vendo um item tão único que poderia beneficiar muito Casfor escapar, Terrance sem dúvida ficaria extremamente chateado. Por favor, agradeça a todos os pesquisadores e ao professor Luxie por mim. Se houver alguma pesquisa adicional necessária sobre o meteorito que possa ser útil no futuro, por favor, não hesite em entrar em contato comigo, disse Terrance. Steven assentiu. Ele se lembrou do que o professor Luxie havia dito a ele. Terrance era da Academia da Coroa, e o criador de 10 anos também tinha um relacionamento inexplicável com o criador de alto nível, Victor. Era melhor estar em bons termos com ele. Se Terrance aceitasse esses tokens de gratidão, pegar o meteorito emprestado no futuro seria mais fácil. Terrance também entendeu que não existe almoço grátis, e a relação entre o meteorito e as 4 pedras é mais como uma troca. Embora Terrance estivesse disposto a emprestar o meteorito para pesquisa, pois era um assunto que dizia respeito a toda Hoenn, a outra parte certamente se sentiria envergonhada em fazê-lo. Terrance era um jovem, então o Instituto do Tempo teve que mostrar alguma generosidade. Com essa camada de relacionamento, eles não apenas agradeceram a Terrance por sua ajuda, mas também indiretamente aumentaram sua amizade com ele. Essa abordagem é mais reconfortante para os pesquisadores do que confiar nas emoções. Os resultados da pesquisa do meteorito eram valiosos, pois poderiam ser a chave para resolver a crise em Hoenn. Terrance tinha feito uma boa ação sem querer, mas a pessoa envolvida não se importou, pois começou sua jornada em direção à cidade de Lilikov. Neste momento, a cidade de Lilikov também estava fervilhando de atividade. Embora seja uma das competições básicas do grande festival, similar em status à Conferência Verdantur, vários fatores como localização geográfica levaram a um número significativamente maior de participantes aqui. Isso também aumentou a dificuldade de ganhar a fita. É aqui. Uma garota de cabelos cremosos encontrou o local de registro e respirou fundo para se acalmar. Este foi seu terceiro concurso Pokémon. Nas 2 primeiras vezes ela avançou com sucesso para o julgamento secundário, mas Sora entendeu que a sorte desempenhou um grande papel nisso. No entanto, desta vez, o número de coordenadores participando da conferência Lilikov excedeu suas expectativas, o que deixou Sora ainda mais cautelosa e aumentou a pressão sobre ela. Ei, Sora, uma coordenadora cumprimentou Sora. Ah, Reiko. Ao ver a outra pessoa, o rosto de Sora se iluminou de surpresa. Reiko era uma amiga que Sora conheceu durante seu segundo concurso Pokémon. Comparada a Sora, Reiko é uma coordenadora mais experiente que atualmente está coletando fitas para o grande festival. Com certeza, você também está aqui para a conferência de Lilikov. Reiko sorriu, abraçando Sora. Sora olhou para Reiko e disse, parece que seremos concorrentes novamente. Não vou pegar leve com você, disse Reiko com um sorriso e uma voz séria. Mas com tantos participantes desta vez, primeiro temos que passar pela avaliação primária, disse Sora. Não se preocupe, Reiko tranquilizou com um aceno de mão. Eles são todos apenas treinadores se juntando para se divertir. Olha, até aqueles 2 amigos treinadores com quem eu estava viajando estão aqui só para se divertir. Aposto que eles nem passarão da primeira rodada. HMPH. Eles só podem contar com o uso da força bruta. Mas ainda assim, temos que ter cuidado, Sora balançou a cabeça. Não se preocupe, com sua habilidade, há uma grande chance de você passar da primeira rodada. Tenha confiança em si mesmo. Espero que sim, Sora pensou consigo mesma. Ela também queria ganhar uma fita, mas as chances eram pequenas. No entanto, todos esperam por um golpe de sorte, que é a expectativa de um resultado positivo. No entanto, quando Sora avistou uma figura, uma mistura complexa de amargura e alegria imediatamente cruzou seu rosto. Capítulo 200, Retorno. Cidade de Lilikov, Salão de Competição Pokémon. Terrance terminou de se registrar e saiu direto do local, indo em direção ao centro Pokémon. Ao ver Terrance, Sora quis correr atrás dele, mas havia muita gente, e Terrance desapareceu na multidão num piscar de olhos. O que você está olhando? Reiko deu um tapinha em Sora e seguiu seu olhar com uma expressão confusa. Mas como havia muitas pessoas, Reiko não conseguia entender o que Sora estava olhando. Eu vi um senpai coordenador.
Sora acordou dizendo: ele é o vencedor do primeiro concurso Pokémon do qual participei. No mesmo momento em que Terrance se registrou, as informações foram inseridas, e Hao Contesta, responsável pelo concurso Pokémon, não conseguiu conter as lágrimas. Desde que Terrance participou da Conferência Verdantur, ele desapareceu, assim como aconteceu depois da Conferência Coração. Isso assustou o chefe do concurso Pokémon, que tinha grandes esperanças em Terrance, pensando que ele poderia desaparecer novamente por um ano ou mais. Depois daquele incidente, ele extraiu especificamente as informações de Terrance. Assim que Terrance se registrasse, o centro de rede do concurso Pokémon mostraria. Hao Contesta ficou de olho por um mês, finalmente descobrindo que Terrance havia se registrado novamente em cidade de Lilikov. Informe o Sr. Sukizo e a enfermeira Joy de cidade de Lilikov. Mudança de planos, não retornaremos para Sinnoh, iremos direto para a cidade de Lilikov, para servir como jurados do concurso Pokémon de cidade de Lilikov. De volta ao centro Pokémon, Terrance terminou sua refeição e começou a pensar em qual Pokémon usar neste concurso. Miss Magius e Gravlit não pareciam se importar muito, Bealtifle e Altaria estavam ansiosos para participar, e Casfor parecia perplexo, claramente sem ter ideia do que é um concurso Pokémon. A Altaria participará deste concurso Pokémon, a Bealtifle já participou 2 vezes, e o grande festival, a etapa final, é onde ela terá a oportunidade perfeita para se mostrar. A especialidade de Miss Magius, habilidades de ilusão, são difíceis de mostrar, o interesse de Gravlit é baixo, mas mesmo assim, eles precisam participar de um concurso Pokémon uma vez, pensou Terrance. Ele decidiu, Bealtifle, Altaria, Miss Magius, Gravlit e Casfor participariam um por um dos 5 concursos Pokémon que antecedem o grande festival. E o último grande festival seria deixado para Bealtifle. Contanto que eles não encontrem nenhum oponente problemático com sua força, obter fitas não será difícil para esses 4. E a condição para participar do grande festival são 5 fitas, então cada um deles é responsável por uma. Mesmo que isso os pressione, também há uma motivação para trabalhar ainda mais duro. Quando se trata de pressão, Bealtifle está sob a maior pressão. O palco em que está prestes a pisar é muito mais desafiador do que os outros. Cada concorrente lá ganhou 5 fitas e é onde temos mais probabilidade de encontrar coordenadores difíceis. Após um momento de contemplação, Terrance decidiu usar os 4 concursos Pokémon como um período de transição para preparar ainda mais Bealtifle e concentrar seus principais esforços nela. O grande festival era o passo mais crucial, onde não poderia haver espaço para erros. Os coordenadores mais destacados se reuniam lá, tornando o evento mais ferozmente competitivo. Se eles não conseguem nem passar nos concursos Pokémon regionais, como podem dominar o grande festival? Terrance pensou. Então, sem o conhecimento deles, Altaria e os outros 4 Pokémon foram diretamente incumbidos de uma pesada responsabilidade por Terrance. Seu alvo definido diretamente nas fitas dos concursos Pokémon regionais. No dia da competição, muitos coordenadores e espectadores lotaram o concurso Salão Pokémon, criando uma atmosfera animada. Terrance Senpai. No corredor dos competidores, Sora, que havia chegado cedo, estava esperando na lateral. Ao ver Terrance se aproximando, ela não conseguiu evitar caminhar até ele animadamente. Sora! Terrance lembrou-se da garota na sua frente, tendo alguma impressão, mas como ele não tinha prestado muita atenção, mesmo tendo passado pouco mais de um mês, a impressão não era muito profunda. Se houvesse um rótulo, deveria ser um coordenador novato bastante perceptivo. Ele até lhe deu alguma orientação durante uma partida. Era tudo que Terrance lembrava sobre Sora. Sou eu, Terrance Senpai, nos encontramos novamente, disse Sora. Que coincidência, Terrance respondeu com um sorriso. Enquanto conversavam e caminhavam em direção à sala dos competidores, Sora continuou contando a Terrance sobre sua experiência de participar de seu segundo concurso Pokémon. Naquela época, ela também chegou ao julgamento secundário. Como participante pela segunda vez em um concurso Pokémon, Sora ficou bastante satisfeita com seu desempenho. E daquela vez ela não havia encontrado alguém como Terrance, nem havia sido eliminada na primeira rodada de julgamento secundário. No geral, como uma novata, seu crescimento foi tranquilo. Após terminar sua história, Sora olhou expectante para Terrance, querendo ouvir sua opinião. Terrance havia deixado uma profunda impressão nela, ele era quase como seu iniciador do concurso Pokémon. Mas enquanto pensava em sua tentativa anterior de pedir para Terrance ser seu mentor, Sora não conseguiu evitar corar, imaginando se Terrance ainda se lembrava. A propósito, qual Pokémon você vai usar dessa vez, Terrance Senpai? Depois que ele encorajou Sora com algumas palavras, algo de repente lhe ocorreu, e ela deixou escapar. É Bealtifle? Não, dessa vez vou usar outro Pokémon, disse Terrance. Não Bealtifle. Sora piscou levemente, um tanto satisfeita. Ela também capturou um novo Pokémon e estava preparada para deixá-lo competir. Terrance não deveria ter visto esse Pokémon antes, o que significa que esse concurso Pokémon vai ser muito divertido. Embora eles ainda não tivessem pisado no palco, Sora já estava ansioso pela apresentação de Terrance. Sora, então você estava aqui. Enquanto Terrance e Sora continuavam conversando enquanto esperavam a cerimônia de abertura terminar, uma voz feminina interrompeu. Reiko, você está aqui! Sora exclamou. A recém-chegada foi a coordenadora Reiko. E quem é esse? Reiko, chegando ao lado deles, notou Terrance ao lado de Sora e perguntou curiosa. Esse é o senpai coordenador de quem te falei. A voz de Sora sumiu enquanto ela falava. Não havia problema em ela chamar Terrance de senpai, mas Reiko obviamente parecia mais velha que Terrance. Apresentá-lo dessa forma parecia um pouco estranho. Mas Reiko ignorou esses detalhes e casualmente iniciou uma conversa com Terrance em uma velocidade que deixou Sora perplexo. Ela é uma pessoa muito sociável, pensou Terrance.
Reiko, Sora e os dois amigos treinadores de Reiko estavam todos participando deste concurso Pokémon. Logo depois, Terrance também conheceu dois treinadores viajando com a conferência sempre grande como meta. Os 5 conversaram alegremente e o tempo passou despercebido. Após o anúncio pelos alto-falantes, eles olharam para a tela grande, o julgamento primário estava prestes a começar.